Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina Sistemas Hidráulicos, no curso técnico de manutenção automotiva. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação do circuito hidráulico básico, com as simbologias, para entender como que funciona o circuito hidráulico a partir do esquema que vem no desenho. Aqui na nossa sequência aí, nós estamos da aula 16 a 19. Então, bons estudos. Como nós havíamos comentado numa aula anterior, aqui a gente tem o desenho de um circuito hidráulico básico, Aqui embaixo, nessa parte que eu tracei uma linha vermelha, são os componentes do circuito, que é a geração da energia hidráulica, composta do reservatório do tanque de óleo, tá vendo? O tanque de óleo, a bomba que vai succionar o óleo, do tanque, Ela tem esse símbolo, lembra? Aqui é um símbolo de uma bomba de engrenagens, Aqui a gente tem uma válvula de alívio, também chamada válvula reguladora de pressão, que vai regular a pressão aqui do óleo quando a pressão estiver mais alta. Do outro lado aqui a gente tem o filtro. Sempre perto do tanque do reservatório de óleo nós vamos ter o filtro para filtrar o óleo que vai circular no sistema, porque quando o óleo hidráulico circula no sistema, ele acaba captando alguma sujeira ali de dentro da mangueira, de dentro da válvula. Então, para ele retornar para o tanque, ele precisa de passar pelo filtro, Aqui, então, essa parte aqui a gente chama de sistema de geração de energia. O tanque, a bomba, a válvula de alívio, o filtro e, em alguns casos, a gente tem um manômetro também. Mas o manômetro, nem sempre, nem todo circuito vai aparecer o manômetro. No centro aqui, onde eu coloquei essa linha azul, a gente tem a válvula de controle, que nesse caso aqui chama válvula direcional, que eu também comentei na aula passada, mas nós vamos comentar mais aqui na aula de hoje. Então, a válvula direcional é a que vai controlar, direcionar o óleo, se o cilindro vai avançar ou se o cilindro vai recuar. Então, a válvula direcional, ela faz parte do controle da energia hidráulica. Aqui embaixo é a geração de energia e aqui no meio vai ficar o controle de energia. Se não tivesse a válvula direcional, ligasse a bomba, o óleo ia sair espalhar de qualquer jeito e não movimentaria o cilindro. Então a válvula direcional, o óleo vai passar pela válvula direcional e ela vai direcionar o caminho do óleo, ou para ele avançar o cilindro, ou para o óleo recuar o cilindro. E aqui em cima, vai vir representado o cilindro, Esse cilindro também pode ser chamado de atuador. Então, se você ouvir falar atuador hidráulico, é o cilindro. Em alguns casos, em vez do cilindro, a gente tem um motor hidráulico, que não é o caso agora, tá? Então, cilindro e atuador é mais ou menos a mesma função. Então, aqui onde tem o cilindro atuador, a gente fala que é a transformação da energia em movimento. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o básico de um circuito hidráulico, O sistema de geração, o sistema de controle e o sistema de transformação de energia, que são os atuadores, ok? Então, recordando aqui os nomes, Tá aqui o circuito, Um circuito hidráulico básico. Então, vamos ver, começa pelo reservatório de óleo, o tanque, que estaria representando aqui, tá vendo? Parece uma letra T ao contrário, Então, aqui representa o tanque, ou reservatório do óleo hidráulico. Agora tem um tubo, um canozinho que vai ligar a bomba ao reservatório. Tem um cano, um tubo que vai estar ligado na bomba e vai entrar lá dentro do reservatório. Para hora que ligar a bomba de engrenagem, a bomba suga o óleo, aqui para o sistema. Suga o óleo do tanque para o sistema. Então aqui é a bomba. Nesse exemplo aqui, é uma bomba de engrenagens, que eu comentei no aula anterior, que existe bomba de engrenagem e bomba de pistão. Como é que eu vou identificar? A bomba de engrenagem, ela só tem um triângulozinho aqui, porque ela só tem uma saída. E a bomba de pistão vai ter dois triângulos aqui, tá? Bom, mas então aqui é o símbolo geral da bomba.
Aqui onde eu estou passando o mouse é a mangueira. A mangueira, né? A mangueira tem algumas máquinas, em vez de ter mangueira, tem um canozinho no lugar da mangueira. Então essa linha aqui representa a mangueira. No desenho aqui do circuito hidráulico é sempre reto. Agora lá na prática essa mangueira ela tem uma curva, ela tem uma curvaturazinha. Se for tubo, se for cano, ele também tem uma curvatura pequena para ajudar a pressão, mas aqui no desenho, no esquema hidráulico, só vem reto, tá? Lá na prática tem uma curva. Bom, aqui a gente tem uma válvula reguladora de pressão, também chamada válvula de alívio, porque quando a pressão estiver um pouco alta, além do normal, essa válvula de alívio ela vai tirar um pouquinho de óleo aqui de dentro da mangueira e voltar esse óleo aqui para o tanque, o reservatório. Isso a gente vai falar mais à frente, né? Então, a gente tem tanque, o reservatório, a bomba, a válvula de alívio, também chamada reguladora de pressão, né? Tem o filtro e aqui é uma válvula de retenção. A válvula de retenção ela só deixa o óleo passar em um sentido, né? Eu já comentei isso na aula anterior. E aqui a gente tem a válvula direcional, né? Que ela pode ter vários tipos de válvula direcional, né? Aqui, por enquanto, não vai importar qual que é esse tipo aqui, né? Então, eu tenho que ter a válvula direcional e para o óleo que sai lá da bomba, do tanque, passar pela válvula direcional e avançar o cilindro ou recuar o cilindro. Então, obrigatoriamente, o óleo, quando sai da bomba, vai passar pela válvula direcional. Agora, essa válvula direcional ela pode estar fechada, bloqueada e não vai deixar o óleo passar para o cilindro ficar parado. Então, quando é acionado a válvula por uma alavanca ou por um solenoide elétrico, essa válvula vai abrir e vai deixar o óleo passar. Então, a válvula direcional ela pode estar bloqueada, fechada, né, de centro fechado ou de centro aberto, né? Então, isso vai depender do tipo de circuito. Mas, por enquanto, o importante é vocês guardarem que um circuito hidráulico básico ele tem essa configuração aqui, tá? Sempre você vai procurar onde está a bomba, né? Para poder ver que onde que começa o circuito. Perto da bomba, nós vamos ter sempre uma válvula reguladora de pressão, a válvula de alívio. E logo em seguida, a válvula direcional. Pode ser com esse desenho aqui, esse tipo, pode ser outros tipos diferentes. Existe circuito hidráulico que a gente tem duas válvulas direcional, quando eu tenho dois cilindros, né? Existe circuito que, além da válvula direcional, a gente vai ter um outro tipo de válvula, que pode ser a válvula de sequência, né? Nós vamos falar depois. Então, não existe só a válvula direcional. A maioria um circuito básico tem que ter, no mínimo, uma válvula direcional. Mas existe circuito hidráulico que, além da válvula direcional, a gente vai ter outro tipo de válvula para ajudar no sistema, que não é o caso agora. Ok? Então, só aqui para vocês, né? Eu já tinha comentado isso na aula anterior, os nomes aqui dos componentes, mas só para a gente ir recordando aqui, para a gente começar nessa aula de hoje a entender a interpretação do circuito hidráulico quando ele vem num desenho assim. Bom, então aqui está o mesmo desenho, né, do circuito hidráulico. Na hidráulica ele não chama de desenho, tá? É um desenho, mas a gente não chama de desenho, a gente chama de circuito hidráulico ou esquema hidráulico, tá? É igual lá na eletricidade, né? A gente não fala desenho elétrico, fala circuito elétrico, né? Então aqui é a mesma coisa, né? O tanque aqui, coloquei de amarelo aqui o óleo, né? O tanque, né? A bomba, a válvula de alívio, né? A reguladora de pressão, o filtro, né? A válvula de retenção, a válvula direcional e o cilindro lá. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Quando a gente liga a máquina lá, ou se for um circuito num veículo, né? Ou lá num veículo pesado que tem circuito hidráulico, seria um caminhão, uma carreta, uma máquina escavadeira, um trator, né? Olha que liga a bomba, o que a bomba vai fazer? O motor vai girar a bomba, né? E a bomba, através das engrenagens, ela vai sugar o óleo hidráulico aqui do tanque. E a bomba ela vai empurrar o óleo. Ela empurra o óleo. A bomba não dá pressão. A bomba empurra o óleo. Só tá vendo onde está amarelinho, onde estou passando o mouse? Só que quando a bomba empurra o óleo, ele vai encontrar aqui a válvula direcional. E às vezes a válvula direcional está bloqueada, está fechada. Tá vendo aqui? Tem 4 Tzinhos aqui.
parece uma letra T, 4 aqui no centro. Quando aparece essa simbologia aqui na válvula, é porque é uma válvula de centro fechado. O óleo só vai passar ali na hora que a gente acionar a alavanca da válvula. Então, que ela vai ficar normalmente fechada. Então, olha aqui onde está amarelo, onde eu estou passando o mouse. O óleo veio aqui do tanque, a bomba puxou e a bomba empurrou ele lá para a válvula. Só que a válvula está bloqueada, está fechada. Agora, a bomba continua ligada. Então, o óleo não volta, porque tem uma válvula tem a válvula de retenção que não vai deixar o óleo voltar para a bomba. Voltar para o tanque. Então, qual que é o recurso? A válvula está fechada aqui, ó, o óleo não vai passar lá, né? Onde está preto aqui, onde o óleo não passou, só onde está amarelo. Então, qual que é o recurso do óleo? Ele vai aqui para a válvula de alívio e a válvula de alívio faz o óleo voltar para o tanque. Então, enquanto a válvula estiver fechada, a válvula direcional estiver bloqueada, a bomba está ligada, mas o óleo não vai lá para o cilindro. O óleo vem aqui na válvula, está bloqueada, aí ele volta, mas ele não pode voltar pela bomba. Então, ele vem aqui pela válvula de alívio e volta para o tanque. Se eu deixar a válvula direcional fechada lá por meia hora e a bomba ligada, por meia hora o óleo vai fazer esse círculo aqui. Ele sai do tanque, encontra um bloqueio na válvula direcional e através da válvula de alívio ele volta para o tanque. Aí quando a gente acionar a alavanca da válvula, ou o botão elétrico lá para acionar a válvula, aí sim, aí o óleo vai lá para o cilindro e a válvula de alívio fica sem função. Então, essa válvula de alívio aqui, além dela aliviar a pressão do óleo quando a pressão está além do normal, ela faz o óleo voltar para o tanque quando a válvula está bloqueada. E quando o óleo volta para o tanque, o cilindro não avança, não movimenta. Então, olha aqui, ó, vamos ler aqui. Válvula de alívio, também chamada válvula reguladora de pressão. Ela faz o óleo retornar para o tanque quando a válvula direcional estiver bloqueada, estiver fechada, tá vendo? Esse Tzinho aqui, ó, tá vendo? Então, aqui o óleo não passa. Para o óleo passar, essa válvula teria, o carretel lá que tem dentro da válvula, ele tem que movimentar aqui. Mas ele vai movimentar só se a gente ir lá com a alavanca, mexer na alavanca da válvula, uma alavanquinha que tem na válvula, ou então tem válvula que não tem alavanca, ela vai movimentar com a energia elétrica. Eu aperto o botãozinho verde lá e ela vai movimentar aqui. Aí o óleo vai passar por aqui. Então aqui é só para vocês começarem a entender o que é um circuito hidráulico. Aqui é o circuito hidráulico mais simples que existe, tá? Mas é a partir disso aqui que você começa a entender. Então você vai, quando você pegar um circuito hidráulico, você vai identificar o que você conhece. Eu conheço a bomba aqui. Então perto da bomba tem o tanque. Perto da bomba tem que ter a válvula de alívio. Logo depois tem que ter uma válvula direcional. E lá em cima vai ter o cilindro, o atuador. Ou pode ter dois. Aqui nesse exemplo tem um. Ok? Então vamos seguir aqui, né? Que aos pouquinhos você vai entender. Tá bom? Bom, aqui nesse slide é o mesmo circuito hidráulico que a gente estava vendo no slide anterior. Só que aqui agora, o que é aqui embaixo? O tanque, né? O tanque com o óleo hidráulico. Aí a bomba de engrenagem, a hora que ligou, ela puxou o óleo aqui do tanque, né? E empurrou o óleo para a válvula direcional. Só que agora observa aqui, ó, não está mais bloqueada a válvula direcional, tá vendo? Lá no outro slide, essa linha aqui onde eu estou passando o mouse coincidir aqui com os Tzinhos. Agora não, que a válvula é como se ela chegasse para cá, tá vendo aqui, ó? Lá na prática a válvula ela movimenta aqui, ó, ela é como se ela chegasse para cá. Então agora o óleo vai conseguir passar. Tá vendo? Porque aqui não está bloqueado, mas aqui está livre, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Naquele slide anterior, ela estava bloqueada, agora ela está desbloqueada. E como é que ela é desbloqueada? O operador tem que ir lá e mexer numa alavanca que tem aqui lá na máquina, ou então apertar o botão lá elétrico, né? Para essa válvula é como se ela mexesse assim, ó. Igual eu estou fazendo com o mouse aqui, ó. Na prática ela mexe aqui, ó. Para poder, né? Dar o êmbolo, né? Pistãozinho que está lá dentro da válvula, ele mexe para bloquear o óleo passar. Então aqui, ó, liberou o óleo. Como liberou o óleo, ele vai entrar aqui para passar pela válvula de alívio, mas aí é só um restinho de óleo, porque aqui está livre, então ele vai para o caminho mais fácil, né? O óleo vai para o caminho mais fácil aqui, ó. Aí ele passou agora pela válvula, agora não está bloqueado mais, né? Foi lá,
e entrou aqui atrás para avançar o cilindro. Ele preencheu aqui onde está amarelo, é o óleo que já preencheu aqui atrás do cilindro, né? A parte preta que está representando o êmbolo do cilindro. E fez o êmbolo do cilindro o quê? Avançar. Aí ele avançou aqui, ó. Tá? Agora, quanto que ele vai avançar? Ele vai avançar muito? Vai avançar pouco? Ah, isso depende aqui de uma outra válvula aqui que nós vamos ver mais à frente. Se eu colocar uma outra válvula aqui, essa válvula que vai limitar se o cilindro vai avançar muito ou se vai avançar um pouquinho, né? Não é o caso agora. Então, o que a gente tem que guardar por enquanto aqui, né? O tanque, né, o reservatório, a bomba de engrenagem, né? Aqui como se fosse a mangueirazinha, né? Porque aqui está ampliado. A válvula direcional, agora a válvula direcional está deixando o óleo passar aqui, tá vendo? Aqui, ó, passou dela, veio aqui e vai avançar o cilindro. Então essa mangueira que está aqui, a gente chama mangueira que avança o cilindro, né? Tá vendo lá? O óleo entrou aqui e avançou. Agora lá no cilindro fica óleo aqui, um óleo que fica lá dentro do cilindro. Quando ele avança, o óleo que estava aqui nessa parte mais escura aqui, mais marronzada, ele tem que sair, porque o cilindro vai avançar e esse óleo que está aqui, aí ele sai por essa outra mangueira aqui e vem, passa pela válvula direcional e retorna pelo tanque. E antes dele retornar pelo tanque, ele passa pelo filtro. Esse losango aqui é o filtro. Agora, quando o óleo está retornando aqui, ele não pode voltar lá para cima. Então tem a válvula de retenção que vai deixar o óleo só passar por aqui numa direção, só descer, não vai deixar ele voltar. Então aqui também tem essa válvula de retenção para não deixar o óleo voltar, né? Então aqui acontece isso, o óleo entra aqui atrás do cilindro, mas o óleo que está aqui na frente do cilindro ele vai sair. Aí ele retorna, agora ele não retorna direto para o tanque, ele retorna passando pela válvula direcional para chegar lá no tanque. Antes de chegar no tanque, ele passa pelo filtro para ser filtrado, porque o óleo aqui, a hora que ele passa aqui dentro do cilindro, dentro da válvula direcional, dentro da mangueira, ele costuma sujar um pouquinho. Então o filtro aqui limpa para ele cair lá no tanque de novo, né? E fazer o ciclo de novo. Então aqui, né, a simbologia é a mesma, né? Só que a válvula direcional agora, né, ela teve um movimento quando mexeu na alavanca lá, né? Da alavanca da válvula. Então vai ter um movimento. E se não mexer na alavanca da válvula, não apertar o botão elétrico lá, a válvula direcional bloqueia o óleo e o cilindro fica parado. O cilindro só vai movimentar quando a gente aciona a válvula direcional para ela desbloquear, tá? Então aqui você vai acostumando, né, aos pouquinhos aqui. Aqui é como se ele estivesse funcionando, porque quando a gente está vendo o circuito hidráulico no papel, igual estou vendo aqui no movimento, aqui é porque eu estou mostrando com a ponta do mouse, né? E tem a setinha aqui que eu fiz, né? Aqui essa setinha aqui mostrando, né, o movimento do óleo. Mas no circuito mesmo não vem essa setinha aqui, né? É só você já tem que saber que da bomba, né? Ele vai passar pela válvula, vai fazer o avanço lá. E o óleo que já estava aqui do outro lado do cilindro, que o cilindro tem óleo de um lado e de outro, né? Para ele movimentar, para avançar para frente, o óleo que está aqui tem que sair, né? Aqui ó, passa pela válvula, passa pelo filtro e volta pelo tanque. E ele não vai voltar porque tem a válvula aqui de retenção que só deixa ele passar nesse sentido aqui, né? De retornar para o tanque. Bom, aqui nesse slide nós vamos ver aqui um outro circuito hidráulico, tá? Aqui é um outro desenho, né? Diferente daquele, agora já, né? Tá igual a gente aparece lá no catálogo da máquina, né? Do catálogo do veículo, né? Então aqui, ó, o que é esse número 1 aqui, ó? Agora aqui ele tá mais simplificado, tá? Que é assim é que você vai encontrar. Aqui, ó, eu falei que parece um T de cabeça para baixo, né? Todas as vezes que você vê isso aqui que eu chamei de número 1, como é que é? Que é isso aqui, ó? O tanque, o reservatório do óleo, só representa por essa simbologia, parecendo esse T de cabeça para baixo. Você viu isso aqui? Está dizendo que o óleo está indo para o tanque, né? O óleo é o tanque, ok? O número 2, filtro, né? O filtro é o número 2, tá? O filtro está sempre perto do tanque. Número 3, bomba, né? Bomba de quê? De engrenagem, porque eu só tenho um triângulozinho aqui. Tem algumas bombas que eu tenho uma seta aqui na bomba, né? Aí é a bomba de pistão. Essa aqui é a bomba mais simples, que é a bomba de engrenagem. O número 3, então, lá, bomba, né? Bomba hidráulica. O que a bomba faz? Ela aumenta a pressão do óleo ou ela só empurra o óleo? A bomba só empurra o óleo.
O que vai aumentar a pressão do óleo é a hora que ele passa dentro da mangueira e passa pela válvula direcional, aí que ele aumenta a pressão. Mas a bomba só empurra o óleo. Então, aqui, ó. Agora, o que é isso aqui? Manômetro, né? O manômetro ele vai medir, é tipo um reloginho, né? Vamos dizer assim, né? Eu já mostrei isso no slide anterior. O manômetro vai medir a pressão aqui do circuito. Se a pressão está com 10 bar, está com 20 bar, está com 50 bar. Esse bar que eu estou falando é a unidade de pressão, que é mais ou menos igual ao quilo. Se eu falo que a pressão é 10 bar, é como se fosse mais ou menos 10 quilos, tá? Só para você entender. Então o manômetro vai marcar a pressão. Quando o engenheiro mecânico ele projeta um circuito hidráulico, ele já determina a pressão que esse circuito hidráulico vai funcionar. Por exemplo, com 50 bar de pressão, 50 kg de pressão. Então o manômetro vai monitorar isso aqui, se a pressão está 50, se ela aumentou de 50, se ela baixou de 50 bar. Então ele é só para monitorar a pressão. E o símbolo dele é esse aqui, tá vendo? Tem uma setazinha, né? Porque lá no manômetro, né? O manômetro é como se fosse um reloginho de um ponteiro só, né? Ele tem uma seta, então esse é o símbolo dele. Então, número 5 aqui, o que é? O manômetro. Para que ele serve? Medir a pressão na unidade bar. Tem alguns manômetros que medem a pressão em PSI, né? Mas aqui no Brasil é muito usado a medida da pressão bar, que é mais ou menos quilo, né? Se eu falo 20 bar, só para você ter uma ideia, 20 bar equivale mais ou menos a 20 quilos, né? Bom, agora eu tenho aqui o número 6, que é a válvula de alívio, também chamado válvula reguladora de pressão, válvula de alívio. Para que a válvula de alívio serve? Quando o manômetro indicou que a pressão está maior, por exemplo, vamos supor que o circuito projetado, a pressão é 50 bar. Mas a hora que ligou a bomba, a pressão está com 55 bar. Então, se essa pressão vir aqui, ela vai estourar a mangueira, vai dar problema na válvula direcional. Então, a válvula de alívio, ela vai aliviar um pouco a pressão para que a pressão fique no valor normal. Como é que a válvula de alívio faz isso? Ela tem uma molazinha dentro dela, que quando o óleo sai da bomba, ele vem primeiro na válvula. Se a pressão do óleo está grande, ele vai comprimir a mola. Aí a válvula sabe que a pressão está grande, por isso comprimiu a mola. Então a válvula vai retirar um pouquinho de óleo aqui da mangueira que está saindo da bomba e vai retornar esse pouquinho de óleo para o tanque. Olha o símbolo do tanque aqui de novo, né? É um pouquinho só de óleo que ela vai tirar da mangueira. Vamos dizer que seriam umas gotinhas só. Já é suficiente para diminuir a pressão. Se a pressão estiver normal, a mola da válvula não vai comprimir e ela não vai puxar o óleo aqui para voltar para o tanque, tá? Então ela só entra quando a pressão tá maior, para poder ter um controle automático, né? Do sistema. Ela funciona como uma válvula de segurança. Bom, estando normal, o óleo vai passar pela mangueira. O que é o X aqui que eu coloquei o X? X é a mangueira, né? Tá vendo aqui no circuito? Essa linha aqui, ó, tá representando mangueira, onde eu pus o X. Não é a mesma mangueira. Aqui é um pedaço de mangueira, passou pela válvula, aqui é um outro pedaço de mangueira, aqui é um outro pedaço de mangueira. Não é uma mangueira reta, igual aquela mangueira que a gente agoa planta no jardim ou que lava o carro, né? É uma mangueira que ela vem em pedaços aqui, né? São vários pedaços de mangueira onde eu coloquei o X. Lá na prática, como eu falei, a mangueira tem uma curva. Agora aqui no circuito é como se ela estivesse reta, tá? Agora aqui é a válvula direcional, tá vendo? Saiu da bomba e encontra a válvula direcional. O número 7, válvula direcional. Só que a gente tem vários tipos de válvula direcional, vários tipos. Observa que essa aqui, ela não tem o centro fechado. O centro fechado é aquele um T pequenininho que tem aqui. Aqui não tem o centro fechado. Aqui, né, o óleo vai passar livre aqui. Então, quando tem aqui esse símbolo, tá vendo esse retângulo aqui com essa linha? É porque a válvula não é acionada por alavanca, ela é acionada eletricamente, que a gente fala válvula solenoide. O que é válvula direcional solenoide? É quando ela não funciona com a minha mão, meu dedo lá, ela funciona com a eletricidade. Eu tenho que apertar o botão da eletricidade para ela movimentar aqui e deixar o óleo passar. Mas tem válvula direcional que não tem eletricidade, mas ela tem uma alavanquinha lá que eu vou lá com a mão e movimento a alavanquinha. Então aqui é a válvula direcional, né? Então vamos ver o nome dessa válvula direcional que eu já falei, expliquei numa aula anterior, tá? Essa válvula direcional, essa que está aqui nesse desenho, aqui nesse circuito, como é que ela chama aqui, ó? Válvula direcional 4 vias. O que é via? A pontinha da seta aqui, ó.
uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, tá? Então, 4 vias. Vias é o furo que tem aqui na válvula para a mangueira entrar. Então, significa que essa válvula direcional tem 4 furos nela para entrar 4 pontas de mangueira. Então, esse furo é que a gente chama de via, tá? E 2 posições, tá vendo? Ela tem 2 quadradinhos aqui, ó. Um quadradinho aqui, tá vendo? Um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui. Significa que ela pode movimentar aqui, ó, em 2 posições, a hora que eu acionar a alavanca, a hora que eu acionar o solenoide elétrico. Tem válvula direcional que tem 3 posições. Tem válvula direcional que tem 4 posições. Essa aqui tem 2 só. Se ela tem 2 posições, significa que o cilindro só vai movimentar 2 posições. Ele avança e ele retorna. Se eu tiver uma válvula de 4 posições, o cilindro vai fazer 4 movimentos, né? Mas nesse caso aqui, como a válvula direcional tem 2 posições, eu já vou saber que o cilindro vai movimentar só 2 vezes, avançar e recuar. É um circuito mais simples, né? Bom, então aqui é a válvula direcional, né? 4 vias, 2 posições, as vias são as setinhas e as posições é o quadradinho aqui, esse quadradinho maior, como eu já mostrei numa aula anterior, né? Quem tiver uma dúvida, assiste a minha aula lá de 12 a 15, né? A minha aula anterior, que eu estou explicando como é que interpreta a válvula direcional. Então, nesse caso, válvula direcional de 4 vias, né? Que é as setas, 2 posições, que é os quadradinhos aqui, acionada por solenoide. Solenoide é todas as vezes que eu tiver esse retângulo aqui com essa diagonal. Solenoide, na prática, é que essa válvula é acionada eletricamente. A gente precisa ir lá com o dedo, com a mão, para movimentar. E retorno por mola, né? Ela avança eletricamente e a mola faz ela voltar para a posição para deixar o óleo passar aqui. E o 8 é um cilindro de duplação. O que significa cilindro de duplação? Ele avança com a força do óleo e depois ele retorna com a força do óleo. Existe cilindro que ele só avança com o óleo e ele retorna com a mola. É o cilindro de simples ação. Mas na prática, a gente usa mais o cilindro de dupla ação, que é esse símbolo aqui. Então aqui, entendeu? Vocês estão começando agora a entender, a interpretar um circuito hidráulico. O tanque, o filtro, a bomba, o motor que vai ligar a bomba. No caso de um veículo, de um caminhão, de uma carreta, de um trator, eu não tenho motor elétrico. O próprio motor diesel do caminhão, o próprio motor diesel do trator vai girar a bomba. O eixo do girebrequim do motor diesel vai girar a bomba. Agora, se eu tiver uma máquina lá presa no chão de um galpão, de uma oficina, eu não tenho motor diesel, eu tenho um motor elétrico que eu ligo na tomada, né? Então, por isso que tem essa diferença. Vocês, quando for ver a disciplina máquinas pesadas, vocês vão ver o circuito hidráulico de uma máquina pesada. Então, lá na máquina pesada, que é o trator escavadeiro, eu não tenho motor elétrico, eu tenho um motor diesel que vai fazer a bomba movimentar, tá? Aqui é a válvula direcional, logo depois da bomba, né? E depois o cilindro. Tem circuito que eu tenho 2 cilindros, aí eu tenho que ter 2 válvulas direcional, tá? Uma válvula direcional e um outro tipo de válvula, porque eu vou ter 2 cilindros. Se eu tiver um cilindro só, basicamente, como é que é um circuito básico, eu vou ter uma válvula direcional só. Então, tá vendo? Então, isso aqui é que é um circuito hidráulico. Tá vendo? Vem tudo preto e branco, né? Aí você vai olhando o que você já conhece. Ah, eu já conheço isso aqui que chama tanque. Ah, então aqui, ó, também a válvula de alívio, quando ela tira o óleo, um pouquinho de óleo da mangueira, ela leva para onde? Ah, lá para o tanque, que é aqui mesmo. Não tem um tanque lá em cima, outro aqui embaixo. O tanque só está lá embaixo. Mas aqui no circuito, não precisa trazer a linha até aqui embaixo do tanque, né? Mostrou esse T de cabeça para baixo, você sabe que é tanque. Igual aqui, ó. Aqui está retornando o óleo. Ele retorna para onde? Aqui, ó, para o tanque. Não precisa de puxar essa linha até aqui embaixo. Mas o tanque é um só. Ele está aqui, ó, onde está o número 1. Aqui nesse slide, eu não estou mostrando o desenho do circuito, né, igual vem lá num papel, né, monitor. Aqui eu tirei uma foto de uma parte lá da máquina, né?
Lá na realidade, o que acontece lá na realidade, né? Lá na prática da máquina, ou lá na prática de um veículo pesado, eu vou ver lá o cilindro, né? Vou ver as mangueiras, vou ver a bomba, vou ver o motor. Então aqui é só para vocês verem que agora o ideal seria que o circuito hidráulico, o desenho viesse desse jeito aqui, com essa fotografia, mas não vem. Vem igual eu mostrei no slide anterior, né? Ele vem lá só com aquelas linhas lá, como se fosse um desenho elétrico, né? Mas aqui é só para vocês entenderem, né? Então eu vou mostrar aqui passo a passo, para você ver aqui na prática, né? Como se fosse a prática, que é uma foto lá de uma parte de um sistema hidráulico lá de uma máquina, né? Não importa se essa máquina aqui é um trator, se é o circuito hidráulico da direção de uma carreta, né? Direção hidráulica de uma carreta. O importante é só para você entender aqui, para vocês verem que são as mangueiras, tá? Então vamos ver aqui, que acho que assim vai ficar mais fácil para você fazer a comparação aqui da prática, como é que é lá na máquina, né? E como é que é no papel. Porque no papel não vem essa fotografia aqui. Bom, então vamos ver aqui, né? Continua aqui a fotografia lá da parte da máquina, né? Então, o que é o número 1 aqui, ó, que eu coloquei? Então, o número 1 é o tanque, o reservatório de óleo, tá vendo? Tem máquina que esse reservatório é grande, tem máquina que ele é pequenininho, né? Cabe lá o quê? 1 litro, 2 litros de óleo só, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é um pequeno, um reservatório pequeno. Que você fala em reservatório, você já pensa reservatório de 500 litros, né? Igual uma caixa d'água. Não é assim, não, né? Tem reservatório que é bem pequenininho, né? Uma escavadeira, um trator, um sistema de direção hidráulica de um caminhão, não vai ter um reservatório grande que nem cabe lá, né? Então é pequeno. Então esse 1 aqui, essa foto, significa que isso aqui é um reservatório. Ele é todo fechado, tá vendo? E o óleo vai ficar aqui por dentro. Ele é um reservatório todo fechado, lá dentro é oco, né? Para entrar o óleo. Então o 1 aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, é o reservatório. O reservatório ele tem uma tampa aqui, para quando a gente vai repor o óleo. Mas essa tampa aqui, ela é um suspiro também. Ela serve para tirar o ar que fica dentro do reservatório, tá? Então essa tampa, todo reservatório ele vai ter uma tampinha aqui, né, que está mostrando aqui na fotografia. Mas lá na simbologia, não tem simbologia dessa tampa aqui do reservatório. Porque o reservatório de óleo, o tanque de óleo, essa tampa aqui já faz parte dele. Então, quando você vê um reservatório de óleo hidráulico, pode ser grande, pode ser pequeno, igual isso, vai ter essa tampinha aqui. Como se fosse lá no radiador do veículo, né? No radiador do veículo não tem uma tampinha lá? É mais ou menos igual aquilo. Então, o número 1 aqui, o que é? O reservatório, que a gente chama de tanque, né? E o número 2 é o motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Ele vai girar a bomba, que é a bomba de engrenagem, e ela não roda sozinha. Para ela funcionar, ela tem que ter um motor elétrico ligado lá na tomada, né? No caso lá de um veículo, né, de um trator, uma escavadeira, uma carreta, né, eu não tenho motor elétrico. Então o próprio eixo do girabrequim, né, vai ter lá uma polia com a correia que vai girar a bomba, tá? Então no caso de um veículo não tem motor elétrico, o eixo girabrequim vai ter uma polia, duas polias com a correia saindo do eixo girabrequim e vai vir aqui ligar a bomba, tá? Mas sempre tudo é motor. Então o 2 é o motor que funciona a bomba. Agora, o que é o 3 aqui, ó? O 3, né, tá entre o tanque e o motor, é a bomba, né? A bomba. Aqui, pela foto, não dá para saber se é bomba de engrenagem ou bomba de pistão, né? Só lá no circuito, quando eu vejo aquela circunferência com o triângulo preto, né? Mas aqui, como é um circuito simples, é uma bomba de engrenagem. A bomba de pistão, só quando o circuito é bem mais complexo, né? Então, o 3 aqui é a bomba, né? A bomba que vai empurrar o óleo. O que é o 4, né? Que está pertinho da bomba aqui, ó. O 4 é a válvula de alívio, tá vendo? A válvula de alívio, ela sempre fica juntinho da bomba e juntinho do tanque. Porque se a pressão estiver alta, ela vai tirar um pouquinho do óleo que está saindo da bomba e vai retornar ele pelo tanque. Nessa fotografia aqui, como foi uma fotografia que tirou de frente, não está dando para ver o manômetro, porque o manômetro ficou aqui de lado, tá vendo? O manômetro na foto ele não ficou de frente. Se eu olhar aqui nesse sentido, então isso aqui é um manômetro. Mas nem todo circuito mostra o manômetro, tá? Então, mas né, aqui seria o manômetro que eu nem numerei. Então, o número 4 é a válvula de alívio, ok? Aí da válvula de alívio, né, ela vai aparecer a mangueira, né? E depois do número 4 vai aparecer o número 5 aqui, ó. Pra gente ver o que é.
O que que tem depois da válvula de alívio? Né? Estão lembrados lá do circuito? Nós vamos ver aqui, tá? Eu já adiantei que tem um manômetro, mas como ele apareceu aqui só de lado aqui, né? Ele está de lado aqui, não está dando para a gente ver ele de frente, pela posição que foi tirada a foto, né? Então vamos seguir aqui no outro slide para a gente ver o que é o número 5 aqui, tá? Vocês entenderem o que eu estou fazendo, né? Eu estou mostrando aqui dessa foto que eu tirei lá de uma parte de uma máquina, para você comparar com o circuito que vem desenhado no papel, tá? Olha lá, nós vimos no slide anterior que aqui é o tanque, né? Aqui é o motor, aqui é a bomba, o 4 era a válvula de alívio, agora o 5. O que é o 5? Isso aqui, ó. A válvula de alívio é aquela que eu mostrei, é o 4, tá aqui embaixo. O que tem logo depois da válvula de alívio? É o 5. O óleo, a bomba vai empurrar o óleo, e o óleo não pode voltar, ele só tem que ir para frente. Mas o óleo, quando ele encontra resistência lá dentro da mangueira, ele tende a voltar. Então tem que ter uma válvula aqui que não deixa o óleo voltar para a bomba. O óleo tem que ir para frente lá para movimentar o cilindro. Então essa válvula, ela chama válvula de retenção. Estão lembrados? Válvula de retenção. Ela permite a passagem do óleo em uma só direção, né? Só indo lá para frente. Então aqui ela é pequenininha, tá vendo? Aqui, ó, é isso aqui, é o número 5. Então esse número 5 é a válvula de retenção. Eu tinha falado número 1, o tanque, número 2, o motor elétrico, número 3, a bomba, número 4, a válvula de alívio, número 5, a válvula de retenção, que só vai deixar o óleo ir para frente lá, não vai deixar ele voltar. Se não tiver essa válvula, esse óleo volta aqui. Aí vai tentar fazer a bomba rodar ao contrário, aí o sistema não funciona. Então é muito importante essa válvula de retenção, aquela que tem uma circunferência, uma setazinha com uma molazinha, né? Vocês viram lá no slide anterior. Bom, então vamos seguir aqui. Na mesma foto, né? Você já sabe que, ó, tanque, né? Motor, bomba, válvula de alívio. O 5 era a válvula de retenção, né? Agora eu tenho 6, tá vendo? Agora 6 é a mangueira, tá vendo? Isso aqui é a mangueira. A mangueira. Tem algumas máquinas que aqui, da bomba até o tanque, não é mangueira, é um pedaço de cano, né? Um tubo. Agora, a partir aqui da válvula de retenção, já é uma mangueira. Ela é flexível, tá vendo? Ela tem umas curvazinhas. Só que lá no esquema, no circuito hidráulico, lá no papel, a mangueira parece como se estivesse reta, aquela linha reta. Agora, na prática, tá? Ela tem essa curva. Essa curva é para ajudar a manter a pressão do óleo. Se a mangueira estiver reta, a pressão pode variar. Então, por isso que a mangueira, propositalmente, ela tem essas curvinhas aqui, tá? Para manter a pressão. Então, eu chamei de 6P e 6T. Porque, observa, eu falei que a mangueira ela não é direta, são vários pedaços de mangueira. Então, tem uma mangueira que vai fazer o óleo avançar o cilindro, outra mangueira que vai fazer o óleo recuar o cilindro, né? Então, eu tenho pedaço de mangueira. Então, eu tenho que identificar cada pedaço de mangueira que está lá ligando, né, a bomba até lá na válvula direcional. Então vamos ver aqui que é o 6P, que está aqui logo depois da válvula de retenção, o 6P. Olha aqui que é o 6P. É mangueira, tá? A mangueira, tá vendo? Preta aqui a mangueira, pela foto. Agora, a mangueira que chama 6P, esse P significa pressão. É a linha de pressão do óleo. É a pressão que tá, do óleo que está vindo lá desde lá da bomba, né? Então é 6P. Então isso significa que quando você vê lá no circuito escrito P, você sabe que o óleo está com pressão ali saindo lá da bomba, tá? Aqui minha numeração está no número 6P. Então é linha de pressão. Esse P aqui é linha de pressão, tá? Significa linha de pressão, onde o óleo, né, saiu lá da bomba, ele está entrando na mangueira com pressão para movimentar o cilindro lá em cima. Nós vamos ver depois. E o 6T? Né? 6 é mangueira, tá? Tudo 6 aqui, eu vou chamar de 6 aqui é mangueira. Na minha numeração aqui, né? Então o 6T também é mangueira, mas é a mangueira de retorno do óleo para o tanque. Então vamos ver aqui, ó. Não sei se dá para acompanhar aqui, talvez você tá vendo no celular, aí tá ficando pequeno, né? Mas quem tá vendo no computador, que o monitor é maior, vai ver. Aqui eu tenho 6. Eu vou passar o mouse aqui, que é o 6, é essa mangueira aqui, ó. Tá vendo? Essa mangueira aqui, ó, é o 6, né? Aí ela está indo lá para a válvula direcional. Agora, o 6P, tá vendo? Aqui é o 6P,
Tá vendo aqui? Eu estou passando o mouse aqui para você ver o 6P. Agora tem um outro pedacinho, que é o 6T. A mangueira está aqui, né? Ela está vindo aqui e está vindo lá por trás, não dá para ver, né? Que ela está voltando para o tanque. Então o 6T é um pedaço de mangueira e o 6P é um outro pedacinho de mangueira, que eu tenho dois pedaços aqui, tá? O que é o 6P? É a mangueira da linha de pressão que está saindo lá da bomba. E o 6T é a mangueira que está trazendo o óleo de volta lá para o reservatório. O óleo que já foi lá no cilindro e retornou. Então, a letra P significa linha de pressão. A letra T significa linha de retorno do óleo para o tanque. A linha é a mangueira, tá? A linha é a mangueira. Então, onde eu vejo P é a mangueira que está com pressão. Onde eu vejo T é a mangueira que está retornando o óleo para o tanque. Aí com a pressão menor. Por quê? Porque lá na válvula direcional vai vir essa letra aqui, marcada na válvula, carimbada na válvula. Então você, quando vai olhar lá na máquina, você vai ver gravado na válvula a letra T e a letra P. É onde você vai ter que colocar o pedaço de mangueira P e o pedaço de mangueira T. Se montar ao contrário, não funciona. Tá? Mas aí vocês vão entender mais na frente. Por enquanto, eu só estou mostrando aqui, né, para vocês verem como é que é na prática. Mas aqui pela foto parece que a mangueira tem uma só, mas não é, né? É um pedacinho de mangueira. Ok? Quem é meu aluno da Polimig, que está assistindo essa aula, eu ainda vou mostrar para vocês lá, o dia que der, lá na prática, né? Essa montagem lá para vocês verem, né? Mas aqui pela foto vai ter uma ideia. Eu estou passando um link de vídeo também, no final dessa aula, que tem isso aqui, mostrando assim, no vídeo, para vocês verem movimentando, tá? Por enquanto aqui é só para você ter uma ideia. Então, entendeu o que é a mangueira P? É a que tem a pressão do óleo que está saindo da bomba. E a mangueira T é a que está voltando o óleo lá para o tanque depois que o óleo circulou lá no cilindro. Continuando a sequência aqui, nós vimos a mangueira 6P, que é a de pressão, e a mangueira 6T, que é a de retorno. Agora tem uma terceira mangueira. Ela está saindo aqui da válvula direcional, tá vendo? E está indo lá para atrás do cilindro, tá vendo? Eu chamo ela de 6A. Né? 6 é mangueira, né? O A. Agora, esse A também, ele é gravado na válvula direcional. Essa letra A significa avanço do cilindro. Então, a mangueira que sai da válvula direcional na marcação A é a mangueira que está levando o óleo lá para empurrar, avançar o cilindro. Onde eu estou passando o mouse aqui. O óleo vai vir pela mangueira aqui, ó, vai vir pela mangueira 6A e vai empurrar aqui. Eu estou chamando de 6 na minha figura, mas lá no circuito não tem o número 6. Agora, a letra A, ela vai ter lá no circuito, tá? Como vai ter a letra P e a letra T. Então, aqui é uma terceira letra que é a A. O que a letra A vai significar? Avanço. É a mangueira que está levando o óleo com pressão para avançar o cilindro, ok? Então, o óleo vai entrar aqui, vai passar por dentro da mangueira e vai entrar aqui para empurrar essa haste do cilindro para cá, ok? Mas agora eu tenho uma outra mangueira aqui, que é um outro pedaço, que é o óleo que vai retornar do cilindro para o tanque. Então, o A, a mangueira 6A, leva o óleo para quê? Para avançar o cilindro. Bom, agora olha aqui, né, nesse outro slide. Nós temos lá a mangueira 6A, que vai o quê? Avançar o cilindro. Agora eu tenho aqui a 6B. Tá vendo onde eu pus aqui essa circunferência vermelha tracejada, sabe pra você ver? Eu tenho a 6A e tenho a 6B. O que a letra B significa? Retorno do cilindro. O óleo, a mangueira que está trazendo o óleo aqui para que saiu lá do cilindro para ele voltar lá para o tanque. Então eu tenho a mangueira que vai levar o óleo para avançar o cilindro e tem outro pedaço de mangueira que está ligado ao cilindro que vai tirar o óleo que estava lá dentro do cilindro para voltar. Porque o cilindro ele tem duas partes. Uma parte que é cheia de óleo para avançar e uma outra parte aqui cheia de óleo para recuar o óleo. Então, se entrou óleo aqui atrás, tem que sair o óleo que estava aqui na frente. E esse óleo, quando sai, ele passa pela mangueira B. Pela mangueira B. Então, lembra que eu falei, o P significa pressão, linha de pressão. O T significa linha de retorno para o tanque. O A
o avanço do cilindro, e o B, o retorno do cilindro. E esse B vai ligar com aquela mangueira T para voltar o óleo para o cilindro. Então, o número 6, como eu disse, é no meu exemplo aqui. Então, lá no circuito não existe número 6, né? Aqui eu estou colocando na minha numeração aqui, que eu fiz lá 1 do tanque, 2 do motor, 3 da bomba, etc. Mas a letra P, a letra T, a letra A e a letra B, ela é do circuito, ela vai aparecer lá no circuito. Então, apareceu a letra A, você sabe que é a mangueira que avança o cilindro. Apareceu a letra B, é a mangueira que retorna o óleo que estava dentro do cilindro. Apareceu a letra P, é o óleo que está com pressão saindo da bomba. A letra T, o óleo que está retornando para o tanque. Lá na válvula direcional vai vir marcada essas letras, mas não explica que é avanço. Então isso aqui é uma norma internacional chamada norma DIN, que põe essa letra aqui. Se peguei esse circuito lá nos Estados Unidos é a letra A. Lá na Alemanha é a letra A também. Lá, entendeu? É padronizado. Então por isso que eu já estou falando para você acostumar o que significa a letra A. Avanço. O que significa a letra B? Retorno do cilindro. A letra P, pressão que saiu lá do tanque, né, da bomba. Letra T, T de tanque, né? O óleo que está, a mangueira que está levando o óleo retornando para o tanque. Porque o óleo retorna para o tanque e depois ele vai, né? Ele circula aqui, porque o óleo que avança o cilindro, ele não é jogado fora lá da máquina. Ele volta lá para o cilindro, né? Então o óleo vai circulando, ele não vai perdendo, né? Claro que a cada um ano e meio tem que ir lá e trocar todo o óleo hidráulico do cilindro, porque ele já ficou sujo, já ficou contaminado, né? Então entendeu o que é a letra B? É retorno do cilindro. A letra A, eu falei no slide anterior, o A de avanço, né? Agora aqui, seguindo, né, na mesma foto aqui, o que é o número 7 aqui, ó? O número 7, né, é a válvula direcional, né? Tá vendo? Ela é meio retangular aqui, aqui não tá dando para ver direito, né? O número 7 é uma válvula direcional. É aquela, né, que vai controlar a ida do óleo lá no A, né, na mangueira A, e vai controlar o retorno do óleo aqui na linha B, né? E também vai controlar a linha P e a linha T. Então é o 7. Então como é que chama o 7? Válvula direcional. Agora tem vários tipos de válvula direcional, tá? Não tem um tipo só. Então aqui eu estou recordando aqui da aula anterior, aqui elas têm esses 4 tipos principais aqui, mas tem mais de 4, tá? Aqui é só para por enquanto entender. Então tem uma válvula direcional igual essa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse quadradinho que tá aqui? Eu tenho um quadradinho aqui e outro quadradinho aqui. Então a gente fala que essa mola, que essa válvula, ela tem 2 posições, porque ela tem 2 quadradinhos, tá? 2 posições. Olha aqui, essa aqui tem 3 quadradinhos. Um aqui, aqui. Essa aqui é de 3 posições. Então essa aqui é de 2 posições. E quantas vias ela tem? Vias é a quantidade de furo que a válvula tem para a gente encaixar a mangueira. Então ela tem aqui, ó, uma via aqui, um furo aqui, outro aqui embaixo, outro aqui. Então a gente fala que essa válvula ela tem 4 vias. Aqui, outra via aqui. Eu só conto num quadradinho aqui. Aqui desse lado eu não conto não, tá? Porque senão eu vou achar que tem 8 vias aqui, né? É só porque essa válvula aqui ela mexe. Ela vai para lá e vem para cá. Então, ora o óleo está passando aqui e descendo aqui, ora ele está passando aqui, mas é uma válvula só. E esse símbolo aqui é uma alavanca. Essa válvula ela só vai deixar o óleo passar se a gente ir lá e mexer na alavanca aqui. Então, ela chama válvula direcional, 2 posições, por causa dos quadradinhos, 4 vias, acionada por alavanca e retorno por mola. Eu expliquei isso na aula passada, tá? Aqui eu estou repetindo aqui. Então, isso é um tipo de válvula direcional mais simples, né? Ela não bloqueia o óleo, tá vendo? Ela não bloqueia o óleo sai da bomba, passa nela direto. Agora, tem um outro tipo de válvula direcional também, que é essa aqui. Ela não tem alavanca, tá vendo? Para ela funcionar, eu não preciso ir lá e mexer na alavanca, como na válvula primeira aqui, ó, o símbolo da alavanca. Mas ela tem um solenoide. Então, o movimento da válvula, o acionamento, em vez de ser com a alavanca, vai ser eletricamente. A eletricidade é que vai movimentar. Então, para movimentar, eu não preciso de
de ir lá e mexer na alavanca. Eu aperto o botãozinho verde que tem lá no painel da máquina e a válvula vai funcionar por causa desse solenoide. Solenoide é uma parte elétrica, né? É como se tivesse aqui uma tomada elétrica nele aqui. Então o símbolo é esse aqui, ó, solenoide. Né? Solenoide é o acionamento elétrico da válvula. Mas aqui só tem um solenoide, só movimenta a válvula para um lado. E para a válvula movimentar, para o outro lado tem uma mola aqui. Então a gente fala válvula direcional, né? Essa aqui também é duas posições, né? Eu só tenho 2 quadradinhos, 4 vias, aqui ó, 4 vias, 1, 2, 3, 4 vias, acionada por solenoide e retorno por mola. Então é um outro tipo de válvula, dependendo do tipo de circuito, que não precisa preocupar com isso agora, né? E eu tenho um terceiro tipo de válvula, que eu até já falei na aula anterior, né? Que é a válvula de centro aberto. Tá vendo? Centro aberto. Tá aparecendo aqui uma letra H, tá vendo? Aparecendo uma letra H. O que significa centro aberto? Que quando tem essa válvula direcional de centro aberto, ela não bloqueia o óleo. O óleo sai lá da bomba, passa direto pela válvula e aciona o cilindro, sem bloquear a válvula. Ok? Então ela chama válvula de centro aberto. Essa aqui tem 3 posições, tá vendo aqui? Ó? Eu tenho um quadradinho aqui, outro quadradinho no meio, outro quadradinho do outro lado. Então tem 3 posições. E ela continua sendo de 4 vias, né? Aqui, ó, 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias. Repetindo, o que significa via na prática? É um furo com rosca que tem lá na válvula para a gente enroscar a mangueira. Aí é chamado de via, tá? Agora, na simbologia aqui, a gente não vê o furo, né? Só vê a seta aqui. E tem um outro tipo de válvula direcional, que é aquela que eu mostrei no primeiro slide aqui, há poucos minutos aqui atrás, né? Que ela é bloqueio, tá vendo esse Tzinho de cabeça baixo aqui? Não tem nada a ver com tanque aqui, tá? O do tanque é diferente. Significa que essa válvula é bloqueada. Então, quando tem essa válvula direcional, eu ligo a bomba, o óleo não vai lá para o cilindro, que a válvula bloqueia. Ela só vai desbloquear a hora que eu acionar ou o solenoide ou a alavanca dela. Agora, de centro aberto, não, liguei a bomba, o cilindro já mexe. Então, a gente tem que saber essa interpretação, né? Claro que isso aí, mais com o tempo que você vai pegar, por enquanto a gente só está mostrando que não existe só um tipo de válvula direcional. Vai depender do tipo de equipamento, né? Se é um sistema lá do trator, da escavadeira, da carreta, da direção hidráulica do veículo, né? Então vai ter isso aqui, mas por enquanto nós estamos preocupados em entender que a válvula direcional não tem um tipo. Então o número 7 que eu coloquei aqui, né? É uma válvula direcional. Agora, lá no esquema, no desenho do circuito, que eu vou saber se é uma dessas 4 aqui, tá bom? Mas todas elas vai ter lá o A, o B, o P e o T, tá? Lá na válvula bem gravado. Qualquer uma delas vai ter lá, né? O A, o B, o P e o T gravado, igual eu mostrei no slide anterior. Então, o óleo tem uma mangueira que liga a bomba na válvula direcional, que é a mangueira P. Uma mangueira que liga a válvula direcional no cilindro, que é a mangueira A. Uma mangueira que liga a válvula direcional no cilindro, que é a mangueira B. E uma outra mangueira que liga a válvula direcional lá no tanque, no reservatório, que é a mangueira T, né? Aquela que eu mostrei, as 4 letras, né? P de pressão, T de tanque, A de avanço e B de retorno do cilindro. Isso você tem que guardar. Porque para entender o circuito lá, porque lá no circuito não vem escrito isso não. Só vai vir as letras, né? A, B, P, T. Tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Eu até sugiro vocês, né? Você está assistindo aqui esse vídeo aqui, assiste mais uma vez, né? Não precisa ser hoje, né? Porque a hora que você assiste uma segunda vez, você já entende melhor, porque é muita informação que eu estou dando aqui, né? Mas isso aqui é interessante. Eu, quando estava aprendendo isso, quando eu fiz o meu curso lá há muitos anos atrás, curso técnico, curso de engenharia mecânica, eu custei entender, porque o professor não mostrou isso aqui que eu estou mostrando, ele já mostrou direto lá o circuito no papel. Então aqui eu estou mostrando a correspondência de o que você vê lá na máquina para você entender melhor o circuito, tá? Então, outra coisa, né? Normalmente você está assistindo esse vídeo, quem é meu aluno da Polimig, lá na plataforma da Polimig que chama Pincel Atômico, eu coloquei, além do vídeo, eu coloquei os slides sem o meu áudio, para você ir lá, né? E não ter que ficar assistindo o vídeo toda hora, né? Então eu tenho lá para vocês o vídeo aqui dessa aula
na plataforma Pincel Atômico, lá da Escola Polimig, e tem também o slide sem o meu áudio aqui, né? Sem minha voz, só para você ver com mais calma, tá bom? Bom, nesse slide aqui, eu estou mostrando aqui com mais detalhe ainda a válvula direcional, né? Que eu chamei de número 7, lá na nossa fotografia aqui. Válvula direcional. Então, isso que eu falei. Lá na válvula direcional, vem gravado as letras P, T, A e B. Tá vendo? Mas elas ficam cruzadas aqui, ó. Tá vendo? Não fica na ordem, não. Então, essa letrinha vem gravada na válvula. É pequenininha, mas vem gravada na válvula, né? Às vezes vem gravada até na pontinha da mangueira também, mas geralmente é na válvula. Igual eu falei, é uma padronização internacional chamada de DIN, D-I-N. Essa norma é uma norma lá da Europa, né? Da Europa, quando foi feita a primeira vez, já tem muitos anos. Então, todos os países do mundo vai usar essas letras aqui da válvula, ok? Que chama simbologia da norma DIN. É DIN, mas a gente pronuncia DIN, que é uma norma internacional que padronizou essas letras aqui na hidráulica, né? Então não é só no Brasil que vai ficar, ok? Então aqui, ó, vocês viram que aqui tá pequenininha a foto, né? Por isso que eu ampliei aqui de branco, né? Mas lá tá gravado, lá na válvula, a letra T, a letra P, a letra B, a letra A. Aí você já sabe, P é a mangueira que vai ligar na válvula direcional lá na bomba. O T é a mangueira que vai ligar da válvula direcional para retorno lá no tanque. Ela sai lá da válvula direcional e vem para o tanque. A mangueira A é a que vai ligar para avançar o cilindro. E a mangueira B é que vai trazer o óleo de volta para a válvula direcional e depois para o tanque, que é o retorno do óleo do cilindro, né? Então essas letras vêm gravadas. Agora lá na simbologia da válvula, olha aqui, ó, onde eu coloquei a circunferência vermelha, vem também as letras, tá vendo? Vem sempre as letras. Eu não tinha mostrado antes para não fazer confusão. Então aqui já vem mostrando lá. Aqui eu vou ligar, conectar a mangueira A, que vai para onde? Para o avanço do cilindro. Então, aqui, ó, o avanço, essa mangueira aqui, ó, ela vai estar ligada, vai sair aqui, ó, desse furo que tem aqui na válvula para ir lá para o cilindro. E a mangueira B, ela vai sair do cilindro e vai chegar aqui, ó, na válvula direcional, no ponto B. E o P aqui, ó, o P é a mangueira que vai sair da bomba, né? Vai sair da bomba e vai chegar aqui. E o T é a mangueira que vai sair da válvula direcional e vai retornar lá para o tanque. Então, lá no circuito hidráulico, vai aparecer essas letras perto da válvula. Para lá na prática, você saber ligar mangueira P com furo P da válvula, mangueira A com o furo A da válvula, mangueira B com o furo B da válvula, mangueira T com o furo T da válvula, porque senão vai bagunçar tudo. Entendeu? Então aí que você, pelo circuito, você vê lá, porque às vezes é montado errado. O auxiliar de mecânico lá mexeu, o operador do trator foi lá e mexeu e inverteu o negócio lá, né? Então a gente tem que ir lá quando dá problema para ver se conferir se está certinho. E lá no circuito hidráulico vai vir as letras aqui, tá bom? Só para aproveitar aqui, essa aqui é uma válvula direcional, né? E o que ela é? 3 posições, aqui tá vendo? 3 quadradinhos, né? 3 posições e 4 vias, né? 4 vias. Igual eu falei, vias é a quantidade de furo que tem lá. Você sabe que quem é da mecânica não pode falar buraco não, né? É furo, né? É furo que a gente fala. Buraco é aquele que tem lá na rua, né? Então a via é como se fosse os furos que tem na válvula. Eu vou mostrar aqui uma válvula, uma foto de uma válvula, vou mostrar o que é a via. Vocês verem que é o furo que a gente vai enroscar a ponta da mangueira. Bom, aqui nesse slide eu dei um zoom aqui, né? Na simbologia da normalizada DIN, né? Da norma internacional DIN. Pra vocês verem, é aquele mesmo slide, só que eu ampliei. Aqui, tá vendo? A mangueira, né? Eu tenho lá na válvula a letra P gravada na válvula. E na pontinha da mangueira também tem a letra P. Então essa mangueira aqui no P da válvula direcional, né? Que é a válvula direcional, o 7 que eu falei. Olha a mangueira aqui, ó. Não sei se você está vendo aí no celular, fica um pouco pequeno, né? Quem está vendo no computador fica melhor aqui, ó. Onde eu vou passar o mouse é a mangueira
P, que está saindo aqui da válvula direcional, eu passando o mouse aqui, ó, né? E ela está vindo lá para a bomba, né? Lá na válvula de retenção, aqui, ó. Essa aqui é a mangueira P, tá vendo aqui, ó? Aí eu vou conectar ela na válvula, onde está gravado lá no furo da válvula, P. Lá na válvula tem gravada a letra P. E o A vai sair aqui da válvula direcional, né? Da válvula direcional aqui o A, né? E vai, para onde vai essa mangueira aqui, ó? Para o avanço do cilindro, né? O A sempre é avanço do cilindro. Lá na válvula direcional está gravada a letra A. E na mangueira também tem marcada a letra A, tá? Aí, ó, fica fácil para a gente fazer a montagem lá. A mesma coisa a mangueira B, né? Aqui, ó, ela sai aqui do furo da válvula direcional de uma via que está ligando lá na outra extremidade do cilindro, né? O B, que é retorno, né? E o T, né? É a que está aqui a foto não dá tanto, atrapalhou um pouquinho, né? Aqui, ó, no quarto furo lá da válvula direcional, na quarta via, liga a mangueira T no furo T da válvula e ela vai retornar lá para o tanque. Então, na verdade, quantos pedaços de mangueira que eu tenho aqui? 4, né? Uma que saiu, veio lá da bomba, que é a P, ligou na válvula. Uma que saiu da válvula e foi para o avanço do cilindro. Uma terceira mangueira que saiu do cilindro, veio para o B da válvula. E uma quarta mangueira que saiu do T da válvula para o T lá do tanque. Então, basicamente, todo circuito hidráulico você tem isso aqui, né? É o básico. Mas vai ter circuito hidráulico que eu tenho mais uma válvula além da válvula direcional. Aí eu tenho que ter mais dois pedaços de mangueira. Aí vai ficar 5 mangueiras, né? Tem máquina que tem 300 mangueiras, né? Porque vou ter muitas válvulas também. Aqui é o básico, né? Para vocês entenderem como é que é. Cada letrinha da válvula aqui, que é cada furo da válvula, tem uma finalidade para cada mangueira. E isso é padronizado pela norma DIN para ser igual no mundo inteiro. Aqui nesse slide eu estou mostrando uma fotografia de uma válvula direcional. Não quer dizer que todas são assim. Aqui é um exemplo que eu peguei de uma, tá? Só para vocês verem lá. Então na válvula direcional, na fotografia, não deu para aparecer a letra, né? Aí eu coloquei ela maior aqui, porque ela vem bem pequenininha. É pequena mesmo, porque a válvula é do tamanho da nossa mão, né? Ela é pequena. Então aqui, ó, aqui são os furos que eu falei que tem na válvula. Também tem 4, né? Aqui, como é uma foto da válvula fora da máquina, né? O furo aqui está tampado. Porque quando a gente tira uma válvula, as mangueiras da válvula, eu tenho que colocar essa proteção aqui de plástico para não entrar sujeira dentro da válvula. Qualquer poeira que entra dentro da válvula atrapalha. Então a gente coloca essa tampinha aqui, tá? Como a foto foi tirada da válvula fora da máquina, então ela está com a tampinha, que é essa tampinha de plástico. Então eu tenho aqui, ó, o P. Tá vendo? Lá na válvula vem gravado esse P aqui. Então eu vou saber que quando eu vou montar essa válvula na máquina, eu tenho que ligar uma mangueira P lá a que sai lá da bomba, a que passa lá pela válvula de retenção, né? Vou ligar uma mangueira P lá na bomba. Essa mangueira vai chamar o quê? Linha de pressão, que está vindo da bomba. A outro pedaço de mangueira, eu vou ligar aqui, ó. Aqui tem uma rosca nesse furo aqui que eu vou enroscar a ponta da mangueira aqui, mas é o furo A. A via A, o A vai aonde? Lá para avançar o cilindro. Lembra lá da foto do slide anterior? Né? Vai lá para avançar o cilindro. Então, vou olhar A gravado na válvula, A gravado na mangueira e ligar o A com o A. Lá no cilindro também tem o A, para eu marcar. Aí tem um terceiro furo lá, é o B. Aqui, ó, o B gravado na válvula. A válvula é de aço, gravado aqui, carimbado aqui na válvula. Mas vem bem pequenininho. Quem não tem as vistas boas tem que pôr o óculos para poder enxergar. Aqui eu ampliei aqui para você ver. Onde que eu vou ligar essa mangueira aqui? Ó? A ponta da mangueira aqui, ligada lá na outra ponta do cilindro, que é o óleo vai retornar. E a mangueira T, né? A quarta mangueira, eu vou ligar aqui na via, no furo da válvula, lá para o tanque, né? Lá para o tanque. Então vai sair 4 mangueiras aqui, 4 pedaços de mangueira aqui, né? P com P, A com A, B com B, T com T. Então, cada uma tem uma função. Agora as mangueiras vão ter a mesma grossura, mesmo diâmetro, né? Então aqui. Agora, aproveitando essa fotografia aqui, essa aqui é uma válvula direcional. Esse furo que você está vendo aqui, tá vendo? Que esse aqui é para a gente prender com um parafuso a válvula lá na máquina, tá? Aqui, ó, parafuso aqui. Geralmente é um parafuso Allen, né? E essa parte da válvula aqui é o solenoide. Tá vendo uma tomada aqui, parecendo tomada de
de telefone, né? Essa tomada aqui, porque quando a válvula é ligada eletricamente, eu tenho que ligar uma tomada aqui lá no comando elétrico, no painel elétrico, né? Então isso aqui é que chama solenoide. Eu só tenho um solenoide aqui de um lado, eu podia ter o outro do outro lado. Algumas válvulas eu tenho um solenoide de um lado, outro do outro. Aqui eu só tenho um solenoide de um lado, porque aqui eu vou ter uma mola aqui que vai fazer o retorno do cilindro aqui de dentro da mola, o êmbolo, né? Então isso aqui, quando você vê isso aqui na válvula, é o solenoide, é a parte elétrica da válvula. Se não tiver o solenoide, você vai ver uma alavanquinha aqui, que a gente vai ter que movimentar essa alavanquinha com a mão para funcionar. Mas quando não tem alavanca, eu tenho o solenoide elétrico, que a válvula vai movimentar lá por dentro com a eletricidade. E quando não tem, eu tenho que ir lá com a mão e mexer na alavanca. Então aqui eu acho que deu para entender melhor, né, como é que vem lá na válvula, né? Aqui está sem as mangueiras, né, para você ver que a mangueira é conectada aqui. Vai ter um dia aí na sua profissão de técnico, você vai receber essa válvula aqui solta e vai ter que ir lá na máquina para montar ela lá, ou para tirar a antiga e colocar. Aí você vai ter que saber isso aqui, né? A da válvula com o A da mangueira, B da válvula com o B da mangueira. Então isso aqui, gente, esse furo aqui é que chama via. Aqui é que chama via, aqui é que chama via. Então essa válvula tem quantas vias? 1, 2, 3, 4 vias. Agora a posição, de olhando aqui na fotografia, eu não consigo ver, porque está lá por dentro. O êmbolozinho que tem nela, ele mexe, no caso aqui, em duas posições. Mas isso eu consigo ver só na simbologia da válvula, tá? Então, né, isso aqui é para você conseguir ter um básico para você entender o circuito. Porque não adianta você pegar um circuito qualquer sem saber isso aqui. Você não vai entender nada. Você não vai saber o que é P, o que é A, o que é B, né? Então aqui eu estou dando essa ideia aqui básica, né? Para quando você tiver uma dúvida, passa aqui um tempo, ou 6 meses, ou 6 meses, você volta aqui nessa aula gravada que você vai relembrar. Salva essa aula aí no seu computador, no seu, né? Salva no seu pendrive, que daqui 1 ano, 2 anos você vai precisar disso aqui também, né? E da forma que eu estou tentando explicar aqui, talvez vai ficar mais fácil você entender mais à frente um circuito mais complicado quando você encontrar lá quando você estiver atuando como técnico. Bom, dando sequência aqui na minha foto aqui lá da máquina, né? Lembra lá, a mangueira que sai aqui da válvula direcional e vai lá para a ponta do cilindro, na traseira do cilindro, é a que eu chamei de A, né? A número 6A. A, o que é? Avanço, né? E a outra mangueira que está saindo lá do cilindro é o B. É o que? Retorno de óleo, passando aqui pelo ponto B da válvula direcional e lá para o tanque. E o número 8 é o cilindro, né? O número 8 lá da minha sequência, né? É cilindro. Esse cilindro aqui ele chama cilindro de duplação. O que é um cilindro de duplação? Olha aqui na foto dele. É porque ele avança e ele também retorna, tá? Então ele vai para frente e volta, né? Avança e retorna. Então ele pode fazer 2 movimentos, por isso que ele chama de dupla ação. Existem cilindros que é só de simples ação. Ele só faz um movimento, ou ele avança ou ele retorna. Então a maioria dos cilindros em equipamento é igual a esse aqui. Agora tá vendo? Lá no cilindro tem o A e tem o B. Esse A lá eu vou colocar a mangueira que vai lá no furo A, na via A da válvula. O B eu vou ligar a mangueira que vai lá no furo B da válvula. Porque a hora que você pega um cilindro aqui isolado, para você montar lá no circuito, você não vai saber qual mangueira que você vai colocar aqui. Se colocar errado, não vai funcionar. Então você vai orientar pela letra que está aqui ou pela letra que está lá na válvula. Ok? Agora, o circuito hidráulico, o desenho do papel, vai te orientar melhor. Às vezes você nem precisar de olhar a marcação aqui, né? Ele vai te orientar aqui, porque nós não estamos vendo o circuito, eu estou mostrando na prática, né? Então sempre tem o A e tem o B, né? Lá na válvula, no cilindro, na mangueira. Mas tem alguns que não tem, então você já tem que decorar, né? Mesmo que eu não tiver o B, você vai saber que essa aqui é o B. Mesmo que não tiver o A, você já sabe que aqui é o A, tá? E aqui é uma simbologia do cilindro de duplação que vai aparecer lá no meu circuito hidráulico. Olha o A e o B aqui, ó. Tá vendo? Lá também vem. Lá na hora que aparecer o circuito. E a simbologia não vem a foto, não. Vem só a simbologia. Bom, então aqui eu estou mostrando aqui agora, né, a foto lá
do equipamento completo, né? Para a gente acompanhar aqui, né? Para fazer uma revisão do que eu mostrei aqui nos slides anteriores, né? Então vamos acompanhar aqui, ó, o 1. Lembra lá que aqui é o 1? Nesse exemplo aqui é o tanque, né? Também chamado de reservatório de óleo hidráulico. O 2, o que é? O motor elétrico, né? No caso de um sistema hidráulico numa carreta, num trator, numa máquina escavadeira, eu não vou ter o motor elétrico. Então, é o próprio motor diesel é que vai fazer a bomba girar, tá? O número 3 aqui, ó, o número 3, né? Tá aqui é ligado no motor, ligado no tanque, que é a bomba, né? Pode ser, a maioria dos casos, é uma bomba de engrenagem, mas existe também uma bomba mais potente, que é a bomba de pistão. O número 4, né? É a válvula de alívio, né? O número 4 é a válvula de alívio. Aquela, né? Que quando a pressão estiver um pouco alta, ela tira um pouquinho de óleo da mangueira aqui que está saindo da bomba e retorna esse pouquinho de óleo para o tanque para diminuir a pressão. Logo depois da válvula de alívio, nós temos o 5, que é a válvula de retenção. A válvula de retenção, ela só deixa o óleo, né? Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, só deixa o óleo ir para cima, lá, ir para frente. Não deixa o óleo voltar. Aquela válvula que o símbolo dela é uma circunferência com uma molazinha e uma seta na ponta, né? Logo depois da válvula, às vezes, né, em algum circuito, eu tenho um manômetro aqui, tá? Um manômetro, que aqui não está dando para ver na fotografia, que ele apareceu de lado, né? Mas nem todo circuito a gente tem um manômetro, tá? Porque às vezes o manômetro ele pode estar em outra posição, mas geralmente ele fica perto da bomba. Então, depois da válvula de retenção, que é o 5, o que eu tenho aqui? O 6P. O que eu chamei de 6P? A mangueira da linha de pressão. O que é a linha de pressão? A mangueira que está vindo lá da bomba, da válvula de retenção. Depois eu tenho o C. Vamos pular lá para o 6A. O que é o 6A? A mangueira que está saindo da válvula direcional, onde tem a marcação A gravada lá na válvula direcional e está indo para o quê? Avançar o cilindro. O A para você lembrar de avançar. Não é isso não, porque esse aqui vem do inglês, mas é só para você não esquecer. Aí tem a outro pedaço de mangueira que eu chamei, então o A aqui, ó, 6A. Mangueira, né, avança o cilindro aqui, ó. Na minha legenda aqui, ó. 6A, avança o cilindro, é essa aqui. O 6B é a mangueira que sai lá do furo da via B gravado na válvula e vai lá para o cilindro, né? 6B, mangueira, retorno do cilindro, retorno do óleo, né? 6T, a mangueira que sai da marcação T da válvula e vai lá para o tanque, onde ela vai encontrar o filtro, né? O filtro está ligado aqui na mangueira 6T, que é o que volta para o tanque. O 7, né? Eu já mostrei lá, que é a válvula direcional. Ela tem vários tipos, né? Aqui pela a foto aqui não dá para a gente identificar o tipo dela, né? Vocês viram que tem vários tipos, centro aberto, centro fechado, acionada por alavanca, acionada eletricamente por solenoide. E aqui o 8, né, o cilindro de dupla ação. Tá? Então, estou mostrando na prática. Agora, nós vamos ver esse circuito aqui no papel, no desenho, sem a foto da máquina. Para vocês verem que lá na prática eu vou ter só no papel, lá no papel, no computador, né? E para você relacionar. Que aqui, claro, quem dera que lá no circuito tivesse a foto, né? Ficava bem mais fácil, mas não é assim, né? É igual lá no circuito elétrico, né? Circuito elétrico não vem a foto lá do fusível, do relé, né? Vai vir o esquema elétrico, né? Então, fazendo uma comparação mais ou menos igual. Mas por aqui, tá vendo? Para você ir guardando aqui os nomes, né? Às vezes você vai fazer um teste numa empresa, eles te dão aqui o circuito e perguntam: o que é o número A? O que significa o A? O que significa a mangueira B? O que significa a mangueira T? Então aqui você vai guardando, tá? E lá no circuito é muito mais complicado do que aqui na fotografia da máquina, né? Bom, aqui nesse slide nós temos o circuito hidráulico. Agora já não tem a foto mais da máquina. Então aqui, ó, primeiro você vai onde você conhece. Vamos tentar aqui ver sem a legenda. Esse símbolo aqui de baixo significa o quê? O tanque, né? O reservatório de óleo. E esse outro aqui, o filtro, né? O filtro de óleo. E aqui, a bomba de engrenagem com o motor, né? Se for no veículo,
pesado, né? Carreta, trator, escavadeira, pá carregadeira, o motor é o próprio motor diesel que vai girar a bomba. Numa máquina que está fixa no chão, lá no galpão da oficina, e que é hidráulica, vai ser um motor hidráulico. O que é essa linha aqui? É a mangueira, né? Já tá a linha no circuito aqui, ela não vem em curva, não, ela vem como se fosse reta. Aqui é o manômetro, tá vendo? O manômetro vai medir a pressão aqui quando sai da bomba. E aqui, se a pressão tiver maior do que foi projetado o circuito, a válvula de alívio, né? Ela vai tirar um pouquinho de óleo aqui, né? Da linha de pressão e vai retornar ele para onde? Olha o símbolo aqui, ó. Vai retornar para o tanque, né? No circuito não mostra o tanque aqui embaixo, não. Mostrou esse símbolo aqui, você já sabe que o óleo está voltando para o tanque. Um pouquinho de óleo para baixar a pressão quando precisa. Então, essa linha, essa mangueira que sai lá da bomba, vai lá para a válvula direcional, como é que ela chama? P, mangueira P, né? Que significa o quê? Linha de pressão, onde eu pus vermelho aqui, né? Aí ela vai chegar na válvula direcional aqui. Só que essa válvula direcional aqui, ela é acionada por quem? Por alavanca. Então, quando o óleo chega aqui, ela não está bloqueando o óleo, porque quando bloqueia, tem um Tzinho aqui dentro da válvula, é centro fechado. Essa aqui não é válvula direcional, essa aqui ela vai deixar. Então, o óleo vai chegar aqui, naquele furo P da válvula, né? Está muito pequenininho aqui, mas não sei se está dando para você ver aqui, uma letra P aqui, né? E ele vai passar, né, direto lá e vai, né, avançar o cilindro, tá vendo? O furo lá dentro, né, ele não é reto, ele tem uma inclinação. Por isso que no símbolo da válvula, o óleo vai passar aqui, vai chegar na válvula, né? Ele vai passar aqui lá dentro do furo da válvula, vai sair aqui e vai empurrar o cilindro aqui, vai entrar e empurrar o cilindro aqui, né? Para lá, vai recuar o cilindro nesse sentido aqui, que no esquema não vem setinha mostrando para que lado que o cilindro vai não, né? Tá. Agora, o óleo que estava aqui atrás do cilindro, quando o cilindro movimenta para cá, ele vai ter que sair. Então, ele vai sair aqui nessa linha azul, né? Que é o B, né? O retorno aqui, né? E vai retornar para onde? Para o tanque. Então, o óleo vai ficar dinâmico. Ele movimenta lá o cilindro e depois o óleo volta, passa pela válvula direcional e vai lá para o tanque, que é o retorno. Então, onde está vermelho aqui é a linha de pressão, onde está com a pressão alta, lá 50 bar, 80, 60 bar, né? E quando volta, né, ele volta com menos pressão, né? Lá para o tanque, que é a linha aqui que está representada azul, né? Então, só para vocês verem que isso aqui é que você vai encontrar na prática, e não a fotografia, como eu mostrei lá. Mas fazendo associação, vai ficando mais fácil você entender o dia que você estiver na frente da máquina e com o circuito na mão, né? Para você conseguir identificar. Bom, vendo aqui um outro exemplo, né? Um circuito, né? Então a mesma coisa, eu tenho aqui, ó, o básico é o mesmo, né? O tanque aqui, né? Nem mostrou aqui aquela simbologia do tanque, mas o tanque aqui, a bomba de engrenagem, o motor, né? Aqui o preto aqui é a mangueira, né? O manômetro aqui, né? Aqui já mostrou quanto que o manômetro está marcando aqui, né? 1.88, né? Né? Aqui é o manômetro, a válvula de alívio para aliviar a pressão quando a pressão estiver alta, e acontece da pressão variar, né? E ela entra automaticamente, porque ela tem uma mola aqui que vai identificar quando a pressão está alta, né? A válvula direcional, né? Logo quando sai a mangueira que sai da bomba, ela vai para a válvula direcional. Essa aqui é centro aberto, ela não tem bloqueio, não tem aquele Tzinho lá de bloqueio. Então o óleo vai chegar aqui, ele vai passar direto, porque a válvula não tem bloqueio, né? E vai avançar, né, o cilindro, né? O outro óleo que estava aqui, ele vai voltar aqui, né? Voltar pelo ponto B, tá vendo? Passar pela válvula, voltar pelo tanque aqui. Então, essa válvula aqui, eu pus esse circuito para a gente falar dessa válvula direcional aqui, né? Então, essa válvula direcional, tá vendo? Parece uma letrinha H aqui no meio, né? Ela chama válvula direcional de centro aberto. O que vai significar? Que o óleo que vai vir lá da bomba, na mangueira, vai passar direto por ela. Não vai ter bloqueio. Ele vai passar direto, porque o centro dela é aberto, né? Não está bloqueado. O óleo vem da mangueira aqui, entra dentro da válvula e passa pela válvula e vai lá no cilindro direto. Qual a vantagem de usar essa válvula aqui em alguns equipamentos?
ela vai permitir, essa válvula permite o movimento livre do cilindro, enquanto o óleo devolvido para o tanque tem baixa pressão. Porque vocês viram, para avançar o cilindro, o óleo tem que ter muita pressão para ele avançar esse cilindro aqui. Às vezes essa pressão tem que ser de 50 kg, 50 bar, tem que ser de 200 bar, ou seja, 200 kg. Então o óleo tem que ter muita pressão para avançar o cilindro. Agora esse óleo que está aqui dentro do cilindro, que vai ter que sair para o outro óleo entrar, movimentar o cilindro, ele vai apenas retornar pelo tanque, né? Vai retornar pelo tanque, passando aqui pelo ponto B da válvula e retornar para o tanque. Então aqui o óleo só vai retornar para o tanque, então ele não precisa de ter pressão. Ele pode retornar com a pressão muito baixa, que ele vai voltar para o tanque, né? Ele não está empurrando o cilindro, ele só está voltando para o tanque. Mas, a hora que ele sai aqui do cilindro, ele está com a mesma pressão aqui que o óleo entrou. Ação e reação, né? Lá da lei de Newton. Mas, a hora que ele passa pela válvula aqui, a válvula de centro aberto, ela diminui a pressão do óleo, para ele chegar lá no tanque com pouca pressão. Se esse óleo chegar lá no tanque com muita pressão, vou até fazer uma brincadeira, ele vai chegar lá no tanque e vai fazer assim, ó, tibu, tibu, vai dar aquele, né, igual quando você joga uma pedra dentro de um lago, né, vai dar, né, e quando ele chega no tanque com pouca pressão, ele vai chegar lá suave, igual quando você está, né, colocando lá tirando lá uma cerveja da latinha, colocando no copo, né, então vai bem pressão. Então a válvula de centro aberto, ela diminui a pressão, ela abaixa a pressão do óleo ao ele retornar para o tanque. Então é uma grande vantagem. Não vai dar espuma no óleo, não vai forçar nada, né? Mas a hora que ele sai do cilindro lá, ele está com pressão. Só no momento que a mangueira está ligando o cilindro lá, o óleo está retornando, que passa pela válvula, a válvula de centro aberto que vai diminuir a pressão. Se eu medir a pressão aqui, ela está grande, igual entrou. Então, essa válvula de centro aberto ela é para isso, para diminuir a pressão. Essa aqui ela é movimentada por alavanca também, tá vendo? A alavanquinha aqui, né? Então, ela tem essa grande vantagem. Então, a maioria dos circuitos hidráulicos tem hoje válvula direcional de centro aberto, para diminuir a pressão do óleo quando ele volta para o tanque. Tem algumas que não são, mas vai ter um outro recurso para diminuir essa pressão, quando eu não tenho a válvula de centro aberto, né? Só recordando aqui, quantas posições essa válvula tem? 3, né? Tem 3 quadradinhos aqui. Quantas vias? 1, 2, 3, 4 vias. Eu não posso contar as setinhas, as vias, nos 2 quadradinhos. Eu só escolho um quadradinho para contar as vias, né? Igual eu já falei. Então, essa é de 3 posições e 4 vias. Cilindro de dupla ação, bomba de engrenagem, válvula de alívio, né? Então o manômetro aqui está marcando que a pressão aqui está bem baixinha, né? 1,88, porque no retorno do óleo para o tanque, a válvula de centro aberto ela diminui a pressão. Então o manômetro vai marcar que a pressão lá na chegada do tanque está bem baixa. Agora, se eu estiver usando uma outra válvula aqui, a pressão de chegada no tanque fica alta, tá? Então só para vocês verem uma vantagem, né, da válvula de centro aberto. Aqui nesse slide estou mostrando um circuito parecido, né? Só para vocês verem lá. Aqui onde eu estou passando o mouse, o que é aqui? Tanque, né? O que é isso aqui? Bomba de engrenagem com motor. O que é isso aqui? Válvula de alívio, né? O que é isso, né? Aqui, ó, o ponto P, tá vendo o ponto P aqui? O que significa? A linha de pressão, né? O óleo que saiu da bomba, passou pela válvula de retenção e chegou aqui na válvula. Agora, observa que a linha de pressão que eu marquei de vermelho aqui, ela não está passando na válvula. A linha vermelha não está chegando no cilindro. Por quê? Olha aqui, essa válvula não é de centro aberto, ela é de centro fechado. Não sei se está dando para ver, quem está vendo no celular, talvez fica pequenininho. Está vendo 4 Tzinho aqui no meio da válvula, no centro da válvula? Isso significa bloqueio, que a válvula está bloqueada. Então o óleo vai sair da bomba, vai chegar aqui na válvula e a válvula está bloqueada, o furo da válvula está fechado. A válvula direcional de centro fechado, ela não vai deixar o óleo ir lá para o cilindro. Mas a bomba está ligada, a bomba está tirando o óleo do tanque e está mandando para lá. Nesse caso, o que vai acontecer? Aí a válvula de alívio vai ver que a pressão está alta,
né? A pressão está alta. Então a válvula de alívio vai pegar esse óleo aqui, que não vai conseguir entrar lá na válvula, e vai retornar ele para o tanque. A bomba tira do tanque, vai empurrar o óleo de novo, mas a válvula de alívio vai fazer ele retornar. Nesse caso aqui, não tem válvula de retenção. Porque se tivesse a válvula de retenção, ela não ia deixar o óleo voltar aqui. Então, quando eu tenho a válvula de centro fechado, geralmente eu não tenho a válvula de retenção perto da bomba, tá vendo? Por isso que ela não apareceu aqui. Então, se eu tenho a válvula de direcional de centro fechado, a hora que eu ligo a bomba, o óleo chega aqui, ele esbarra aqui nela e ela não deixa o óleo passar para o cilindro. É quando eu quero que o cilindro fique parado, mesmo quando a bomba está ligada. Então, o óleo, para onde que o óleo vai sair? A bomba está empurrando outro óleo aqui, para ele não estourar a mangueira. Nesse caso, a válvula de alívio abre e o óleo ele chega lá, enquanto a válvula direcional fechada, aí ele volta para o tanque. Mas ele volta para o tanque com uma pressão muito alta, olha aqui, ó, 99,56 bar, porque aqui é a válvula de centro fechado. Só quando é de centro aberto que o óleo volta para o tanque com pressão baixa. Isso aqui força o tanque, né? Dá espuma no óleo, mas acontece, tá? Porque eu tenho uma situação prática que o cilindro tem que ficar parado mesmo quando a bomba está funcionando, né? É igual um guindaste. O guindaste pega um peso lá, o que está movimentando o guindaste é o óleo hidráulico. E tem hora que o guindaste tem que parar a carga no ar, né? Aí a bomba não pode fazer o cilindro movimentar, senão a carga cai. Então, por isso que tem a válvula de centro fechado, né? Só para você comparar. Qual é a vantagem dela, né? Ela vai fazer um controle mais preciso da função hidráulica. Eu consigo parar o cilindro mesmo ele segurando uma carga, um peso, né? Então, mas o retorno dele para o tanque é com alta pressão, é diferente da válvula de centro aberto que nós vimos no slide anterior. Mas aqui, pessoal, é só para você ir acostumando, vendo que, tá vendo? Na válvula direcional ela muda o tipo, aqui embaixo não muda nada, lá no cilindro não muda nada em termos de simbologia. Eu comentei com vocês aqui no slide anterior que num circuito hidráulico, num equipamento hidráulico, seja lá um veículo pesado, uma máquina industrial, nem sempre só tem a válvula direcional. Às vezes, pela complexibilidade do funcionamento da máquina hidráulica, além da válvula direcional, eu tenho que ter mais um outro tipo de válvula, além da direcional. Para essa válvula, né, controlar o movimento do cilindro, que às vezes o cilindro, eu quero que o cilindro movimenta bem devagarzinho. A válvula direcional não faz isso, ela só faz ele movimentar. Para o cilindro movimentar bem devagarzinho, eu tenho que ter uma outra válvula além da válvula direcional, que tem um outro nome. Se eu quiser que o cilindro movimenta muito rápido, além da válvula direcional, eu tenho que ter um outro tipo de válvula, que não é a direcional. Às vezes eu tenho dois cilindros lá no equipamento e eu quero que esses dois cilindros movimentam ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter uma segunda válvula que não é a válvula direcional para fazer isso. Se eu quiser que eu tenho dois cilindros, por exemplo, e quero que um cilindro movimenta primeiro e depois o segundo cilindro começa a movimentar, eu tenho que ter uma outra válvula além da válvula direcional para isso. E nesse caso é essa válvula aqui, chama válvula de sequência. O que essa válvula de sequência vai fazer no circuito hidráulico? Essa válvula tem além da válvula direcional. A direcional tem que ter. Então, tem circuito hidráulico que tem a válvula direcional e tem essa outra segunda válvula. Para ela permitir o quê? Ela vai permitir o quê? Aqui, ó, permitir um trabalho sequenciais de dois cilindros. Ela não vai permitir que um cilindro movimenta igualzinho o outro cilindro. Ela vai permitir que um cilindro movimenta e só depois que o outro cilindro movimenta. A válvula direcional não faz esse controle. Tem que ter essa válvula aqui para fazer esse controle do óleo. Ela vai bloquear a entrada do óleo em um cilindro e vai liberar no outro cilindro, para um cilindro movimentar de cada vez. Numa máquina que tenha dois cilindros, né? Então, esse tipo de válvula você vai encontrar também lá no circuito. Vamos ver como é que é a simbologia dela lá no circuito, né? Então, o nome dela, válvula de sequência, né? Ela vai, sequência quer dizer, vai um, depois vai outro, né? Que é o que ela faz. Vamos ver então no próximo slide qual que é a simbologia dessa válvula de sequência que nós vamos encontrar em algum tipo de circuito. Então aqui está a simbologia da válvula de sequência.
Tá vendo? Ela parece muito com a simbologia da válvula de alívio. É quase igual, né? É quase igual, mas é um pouco diferente. Agora, como é que você vai identificar? A válvula de alívio, como nós vimos, ela sempre fica perto da bomba. A válvula de alívio sempre fica perto da bomba e perto do tanque. E essa válvula de sequência, ela vai ficar sempre perto do cilindro. Então, embora a simbologia é muito parecida com a válvula de alívio, mas a válvula de sequência vai aparecer sempre lá pertinho do cilindro, que é ela que vai controlar, né, o cilindro movimentar primeiro que o outro. E ela só vai existir se eu tiver 2 ou mais cilindros. Se tiver um cilindro só no circuito, essa válvula de sequência não vai existir. Então, para você não confundir com a válvula de alívio, você vai olhar. Se o circuito tiver 2 cilindros, então ele vai ter essa válvula aqui. E ela vai estar pertinho do cilindro. E a válvula de alívio sempre está pertinho da bomba e pertinho do tanque, para você não confundir, porque a simbologia é muito parecida, para não dizer que ela é igual, né? Vamos ler aqui. Em alguns circuitos hidráulicos ocorre de ter 2 cilindros iguais, com a mesma área, a mesma vazão é a quantidade de óleo que entra, né, no cilindro, a mesma pressão. Neste caso, os 2 cilindros movimentam simultaneamente. Se eu tiver 2 cilindros com a mesma pressão, eles vão movimentar igual quando eu ligo a bomba. Entretanto, existem casos que não se quer que os cilindros avancem juntos. Então, nesse caso, utiliza a válvula de sequência. Então, a válvula de sequência é utilizada só em circuito que eu tenho mais de 2 cilindros, mais de um cilindro, 2, por exemplo. E a válvula de sequência vai fazer um cilindro movimentar antes do outro. Ok? Para eles não movimentarem ao mesmo tempo. Ok? Então, isso vai acontecer, né? Existem algumas máquinas, que não é o veículo, que eu tenho que frear uma roda sem frear a outra. Isso acontece numa máquina pesada, que não é veículo, né? Máquina pesada é aquelas amarelas. Então, eu tenho que ter a válvula de sequência, né? Para ela deixar o cilindro da roda direita avançar, sem o cilindro da roda esquerda avançar. Então, ela vai fazer isso aqui. Então, a simbologia, não confundir com a simbologia da válvula de alívio. Como é que você vai identificar isso lá no circuito sem errar? A válvula de alívio está sempre perto da bomba, perto do reservatório. E a válvula de sequência está sempre perto do cilindro. E ela só vai existir onde eu tenho 2 cilindros. Bom, aqui nesse slide não é um circuito, tá? Aqui é um desenho, só para você entender a função da válvula de sequência, né? Então aqui, né, eu tenho um cilindro, tá vendo? Aqui, ó, aqui é uma figura, um cilindro que tem uma pressão, né? A bomba tá trazendo aqui a bomba, tá vendo? Aqui a bomba, né? A válvula de alívio, o manômetro, né? Isso aqui é a válvula direcional, que nesse caso aqui não vai importar para nós, que o nosso estão querendo mostrar a válvula de sequência. Então a bomba vai mandar aqui, ó, o P, né? Vai mandar o P aqui, vai passar pela válvula direcional e vai fazer o cilindro avançar aqui, ó, o P para o cilindro, a mangueira P para o cilindro avançar, tá? Aí só que tem 2 cilindros. A mesma mangueira que sai aqui da válvula direcional para avançar o cilindro 1, vai mandar o óleo aqui, ó, para avançar o cilindro 2. Então eles avançariam ao mesmo tempo, porque a válvula direcional aqui através da linha de pressão está mandando o óleo avançar o cilindro 1 e ao mesmo tempo mandando o óleo com outro pedaço de mangueira para avançar o cilindro 2. Mas vamos supor que a gente não quer isso lá na máquina. Eu quero que primeiro avance o cilindro 1 e só depois avance o cilindro 2. Mas aqui só com a válvula direcional não tem jeito. Então eu tenho que incluir aqui uma válvula de sequência. Aqui está sem a válvula de sequência. Então os 2 cilindros, o 1 e o 2, aqui, ó, vão avançar do mesmo tempo. Tá vendo uma linhazinha branca que eu coloquei aqui tracejada? Não sei se está dando para você ver uma linha branca que eu coloquei aqui tracejada. Essa linha que eu coloquei aqui, ela é uma linha imaginária, só para vocês verem que o cilindro 1 está na mesma altura do cilindro 2, tá vendo? Porque eu não tenho a válvula de sequência, eles avançaram ao mesmo tempo, porque só tem a válvula direcional. E retornaram pela linha azul, né, ao mesmo tempo também. Agora, se eu quero que o cilindro 1 avança, sobe primeiro do que o outro, eu tenho que colocar aqui entre os cilindros uma válvula de sequência, porque aqui tem sem a válvula de sequência. Vamos ler aqui embaixo. 2 cilindros iguais, 1 e 2, aqui, ó, 1 e 2, com a mesma pressão, aqui a mesma pressão.
vão movimentar simultaneamente. Agora, se eu quero que um deles movimenta primeiro, eu tenho que incluir aqui essa válvula de sequência. Vou incluir aqui a válvula de sequência, né? Eu vou incluir aqui, incluiu aqui a válvula de sequência que não existia na figura anterior. Ela sempre vai ficar ali perto de um dos cilindros, né? Podia ser do lado de cá ou do lado de cá. Então a gente colocou essa válvula lá no circuito. Pegou a mangueira, ligou nela lá, né? Agora não está vindo direto aqui, ó, a linha de pressão aqui, ela não está vindo direto lá, né? Ela vai bloquear aqui, ó, esse óleo que está vindo aqui da válvula direcional que veio lá da mangueira. Tá vendo uma setinha pequenininha aqui, ó? O óleo está vindo da bomba, passando pela válvula direcional, tá vendo a setinha bem pequenininha aqui, ó? E só está entrando no cilindro 1. Aqui, ó, essa seta aqui é de pressão. O cilindro 2, tá vendo aqui, ó? O óleo chega aqui, ó, a válvula de sequência bloqueia. Então o cilindro 2 vai ficar parado aqui, ó. Vai ficar parado aqui, ó. Não tem linha vermelha aqui, ó. Não tem mangueira vermelha aqui, ó. Vai ficar parado. Que a pressão que está menor. E aqui a pressão está maior. Aquela linha imaginária que eu mostrei lá, tá vendo? Essa tracejada aqui, eu fiz ela de novo aqui. Pra você ver que o cilindro 1 aqui, ele tá mais alto aqui, ó. O cilindro 1, ele subiu com pressão e o cilindro 2 ficou parado aqui, ó. Ficou parado. Porque a válvula de sequência não deixou o óleo entrar, que ela bloqueou o óleo aqui. Ela não deixou o óleo vir para cá, só deixou o óleo ir lá para a parte vermelha para lá. Então ela faz isso aqui, independente de válvula direcional, de válvula de alívio, né? Então o objetivo da válvula de sequência é bloquear a entrada do óleo em um cilindro enquanto o outro está movimentando. Só depois que o outro parar de movimentar que ela vai liberar o cilindro 2. Tá vendo? Então ela faz um papel importante. Vamos ler aqui embaixo. Embora os dois cilindros sejam totalmente iguais, né? O cilindro 1 e o cilindro 2, sujeitam à mesma pressão, o cilindro 1, né? Que é esse aqui, né? Cilindro 1, avança antes do cilindro 2. Aí ele subiu aqui, né? Antes do cilindro 2. Olha a linhazinha imaginária branca que eu coloquei aqui, né? Ele avançou antes do cilindro 2. Porque a válvula de sequência diminuiu a pressão no cilindro 2. Por isso que o cilindro 1 movimentou. A válvula de sequência só deixou o óleo ir para o cilindro 1. E quando o cilindro 1 parar, é que ela vai desbloquear para o cilindro 2 movimentar. E nesse caso o cilindro 1 já está lá na posição. Então ela tem essa função, a válvula de sequência. Aqui um exemplo de um circuito hidráulico com a válvula de sequência. Olha lá. Eu tenho aqui a válvula de sequência, tá vendo? Sempre perto do cilindro. Então, num circuito que tem a válvula de sequência, eu tenho que ter no mínimo 2 cilindros. Tá vendo aqui, ó? 2 cilindros. 2 cilindros. Porque ela vai controlar para que um cilindro movimente e só depois que o outro cilindro começa a movimentar. Vendo? Ela é independente aqui da válvula direcional. A válvula direcional tem que ter todo jeito. Olha lá as letrinhas A, B, PT, né, que eu falei. O circuito aqui já mostrou. Tá vendo? E a válvula de alívio aqui, ó, que parece com a outra lá, né? Mas olha que as letrinhas são diferentes, né? Lá é P e A, aqui é P e T. Ela está sempre perto da bomba, perto do tanque, né? A de alívio, né? E essa aqui é a válvula de sequência. Então, quando você vê um circuito aqui que tenha mais de 2 cilindros e vê esse símbolo aqui, você não vai confundir com válvula de alívio, você vai saber que é a válvula de sequência. O que é que ela vai fazer? Permitir que um cilindro avança primeiro para depois o outro começar a avançar. Embora eu tenha só uma válvula direcional, né? Então é a grande vantagem. Então aqui, ó, o resto do circuito é igual. Tanque, bomba de engrenagem, o motor, o filtro, válvula de retenção, válvula de alívio, manômetro, né? Válvula direcional. Essa aqui é acionada por solenoide. Olha o símbolo do solenoide aqui, não é por alavanca. 2 posições na válvula direcional, tá vendo? 2 quadradinhos. 4 vias, né? Via é aquele furo que tem que a mangueira entra, né? Vocês viram lá na fotografia da válvula no slide passado. Essa ponta da setinha representa um furo, outro lado da setinha outro furo, 2 até agora, o terceiro furo e o quarto furo. 4 vias, 2 posições, acionada por solenoide e retorno por mola. Então tudo é a mesma coisa. Então entendeu? Quando é que aparece a válvula de sequência? É quando acontecer isso.
Vamos supor que você está lá trabalhando como técnico, o supervisor fala assim, olha, tem um circuito hidráulico aqui que o cilindro tinha que avançar primeiro e depois avançar outro cilindro. Essa máquina sempre trabalhou. Mas hoje, os dois cilindros estão avançando junto. Eu quero que você vá lá e olhe que problema que é. Então você vai saber que vai ter um defeito na válvula de sequência, porque ela está deixando os dois cilindros avançar de uma vez. Aí você vai lá para olhar se ela está com problema de vazamento, se ela está, né, se a conexão lá não está bem apertada, né? Então você já sabe que o problema é esse, porque você sabe que a função é isso, né? Ela desconectou ou ela estragou, com o tempo ela estraga, você tem que ir lá e trocar por uma nova, né? Então apareceu então com uma simbologia nova na interpretação do circuito, tá vendo? Agora o resto aqui, ó, é quase tudo igual os outros circuitos básicos. Aqui um outro exemplo, né, de um circuito hidráulico, né? A mesma coisa, né? Vamos recordar aqui, ó, tanque, filtro, bomba de engrenagem, motor elétrico, manômetro, válvula de alívio, né, que tira um pouquinho do óleo aqui da mangueira quando a pressão está alta e leva esse óleo de retorno para o tanque, né? O símbolozinho aqui igual esse aqui, né? Válvula direcional, essa aqui é de centro aberto, tá vendo? Centro aberto, válvula direcional, 3 posições, 4 vias, acionada por solenoide, né? Essa aqui não é acionada por alavanca, é por solenoide, que é acionada eletricamente. Aqui, ó, 2 cilindros. 2 cilindros. Então eu tenho aqui a válvula de sequência, que só vai existir quando eu tenho 2 cilindros, né? E ela está sempre perto do cilindro, ela nunca fica perto da bomba, para eu não confundir o símbolo dela com esse símbolo aqui. Tá vendo? Então aqui é uma válvula de retenção, né? Para não deixar o óleo voltar. Então aqui é um outro exemplo aqui nessa interpretação de circuito que nós estamos começando a entender aqui. Então, se eu tivesse só um cilindro, eu não teria essa válvula aqui de sequência, porque não tem sentido, né? Só quando eu tenho 2 cilindros ou mais, né? Em um circuito hidráulico, em uma máquina hidráulica, em um veículo hidráulico, né? Quando a gente fala veículo hidráulico, não é o carro que a gente tem de passeio, é o trator, é a escavadeira, né? É um caminhão basculante, né? Que tem funcionamento hidráulico. Então vai aparecer, além da válvula direcional, além da válvula de alívio, além da válvula de sequência, um outro componente que chama acumulador hidráulico, ou simplesmente acumulador, ou então acumulador de pressão. Posso usar qualquer um desses nomes, acumulador hidráulico, acumulador de pressão ou simplesmente acumulador. Aqui é uma foto dele, tá vendo? Parece um botijãozinho, né? Ele é pequeno, ele não é grande não. Um botijãozinho, né? Lá dentro é de aço, né? Ele é de aço, pesado, e lá dentro dele tem óleo. É como se fosse uma bola de futebol. Não sei quem já viu uma bola de futebol por dentro. Por fora a bola é de couro, né? Couro, hoje tem bola até de plástico, mas por dentro da bola tem uma câmara de ar, né? Onde coloca o ar para encher. Então esse acumulador aqui, ele é de aço aqui por fora, lá dentro ele é oco, mas lá dentro, como se fosse a bola de futebol, ele tem uma câmara, só que não é de borracha. A câmara é de metal, né? Um metal bem fino, né? Chapinha bem fina. Então essa câmara de metal, ela vai, olha que eu coloco lá na fábrica que faz esse componente, que eles injetam o óleo aqui e esse óleo enche a câmara de óleo que tem lá dentro e depois eles lacram aqui as 2 pontinhas. E aquele óleo fica ali dentro com pressão. Igual como se fosse uma panela de pressão, se eu abrir aqui esse furo, esse óleo sai aqui para cima com uma pressão violenta. Então ele fica fechado aqui no acumulador. Por isso se chama acumulador. Ele vai acumular um óleo aqui dentro com altíssima pressão. E eu vou colocar isso no circuito, né? Onde o engenheiro mecânico que projetou o circuito determinou. Vamos dar uma lida aqui? Principal função desse acumulador hidráulico: manter a pressão do sistema quando ocorrer uma queda de pressão, liberar o óleo sob pressão que está aqui dentro dele para o sistema hidráulico. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um equipamento que o freio é hidráulico. O freio é hidráulico. Um equipamento que o freio é hidráulico. Lá uma pá carregadeira, um trator, uma máquina bem pesada, que o freio é hidráulico. Então o operador, quando ele quiser parar, ele vai pisar no freio.
A hora que ele pisa no freio é como se fosse uma alavanca. Ele vai abrir a válvula direcional, o óleo vai passar e vai frear com a força do óleo a roda do carro. Agora, vamos supor que ele está lá descendo uma ladeira lá com o trator, viu um buraco lá na frente, ou viu uma pessoa, ele vai pisar no freio. Aí o freio não funciona. Acabou a pressão, o freio não funciona. Quer dizer, ele vai cair no buraco, vai passar o trator em cima da pessoa, aí é que vai entrar um acumulador. Então, se o sistema hidráulico detectar que houve uma queda de pressão, o acumulador vai liberar aquele óleo que estava aqui dentro dele sob pressão para ir lá e injetar pressão lá no cilindro para poder ele funcionar naquele instante. Então, ele é como se fosse uma coisa de segurança, só que ele vai fazer isso automaticamente, porque a válvula direcional tem que estar com o solenoide, com o sistema de acionamento elétrico. Então, ele é muito importante, né? É isso que ele vai ser uma segurança, né? Então, todo freio de máquina pesada vai ter isso aqui, no freio de cada roda. Porque se falhar o freio, ele vai entrar em ação em fração de segundos e vai fazer isso, né? Agora, no automóvel comum, num caminhão comum, não tem isso. Por isso, quando o cara perde o freio, ele bate no poste, ele bate no outro carro, ele cai no buraco, porque não tem isso. Mas numa máquina pesada tem, como o trator, a pá carregadeira, por segurança, né? E lá no circuito hidráulico, o símbolo dele vai ser esse aqui. Tá vendo? O símbolo dele é esse aqui, a simbologia do acumulador. Então, sempre que tiver esse símbolo lá no circuito, você sabe que ou ele vai estar perto de freio ou perto da direção hidráulica. Porque na direção hidráulica, virou o volante lá da máquina pesada, o óleo, a pressão caiu, entra o acumulador para liberar esse pouquinho, não é muito óleo, um pouquinho de óleo que ele libera com pressão lá para o cilindro, já vai resolver o problema, né? Ali momentaneamente, né? Então, para não deixar acontecer o acidente. Então, é muito importante, né, o acumulador em algum circuito. Agora, onde não tem freio, onde não tem direção hidráulica, às vezes não precisa dele. Por isso que nem todo circuito tem. Mas se você viu um circuito hidráulico de uma máquina pesada que tem o símbolo do acumulador, ou aquele circuito é de direção hidráulica ou ele é de freio hidráulico. É onde justifica muito o uso do acumulador. Aqui nesse slide nós temos um exemplo, né, de um circuito hidráulico com o acumulador de pressão. Olha lá, tudo a mesma coisa. Tanque, filtro, bomba de engrenagem, motor, manômetro, válvula de alívio, válvula de retenção. Tá vendo aqui a válvula de retenção? Às vezes vem com a molinha, às vezes vem sem aquela molinha, que é a válvula de retenção. Válvula direcional, né? Essa também é acionada por solenoide, né? Que o solenoide é que vai ligar automaticamente o acumulador de pressão. Então ele fica aqui, ó. Logo depois, se ele notou que a pressão caiu aqui, né? A pressão caiu, que às vezes a válvula de alívio, ela liberou muito óleo aqui da linha de pressão para mandar para o tanque, a pressão principal cai. Aí ele vai entrar, ele vai injetar óleo aqui, ó. Com aquela fração de segundos, ele vai injetar aquele óleo acumulado aqui na linha de pressão, para garantir que o óleo vai chegar aqui no cilindro. Então ele é para isso. Agora, não adianta ele estar lá perto do cilindro, ele tem que estar antes da válvula direcional. Porque ele também desbloqueia a válvula direcional aqui, né? Então, aqui no circuito ele aparece assim. Agora, vamos supor que eu peguei esse circuito aqui, mas eu não sei lá na máquina, lá no equipamento pesado, de onde que é esse circuito. Mas se eu vi aqui que tem o acumulador, ou esse circuito é da direção hidráulica ou ele é do freio, onde justifica ter o acumulador. Então, tá vendo? Aí com a experiência a gente já vai, só de ver o pedacinho do circuito, você já imagina de onde que é lá na máquina. Que é um lugar que o cilindro não pode falhar, mesmo quando a pressão cai. Aí o acumulador tá lá para isso aqui, né? Aí a válvula direcional tem que ser com solenoide, né? Porque é a parte elétrica que vai acionar o acumulador. Agora, como que vai acionar o acumulador, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, que é uma parte elétrica que chama eletrohidráulica, né? Aí eu tenho que ter um dispositivo que chama pressostato elétrico, né? Junto aqui. Então aqui é só para você ter uma ideia, que aqui nós estamos aprendendo, né, a conhecer a interpretação dos circuitos e a conhecer as simbologias, tá?